Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa aula aberta sobre o livro Capa Branca. Esse livro que está aí na tela, esse aqui. Meu nome é Ana Carolina, eu sou acadêmica de enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso e sou integrante do Conexão FAEM. Para quem está participando pela primeira vez e ainda não conhece o projeto, nós somos um projeto de extensão aqui da Faculdade de Enfermagem, que foi criado com assistência da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, para tentar amenizar esse distanciamento social durante a pandemia, promovendo ações de saúde mental e saúde física. Então, tudo que a gente está produzindo, inclusive essa aula, vai ficar lá no nosso Instagram, que é o @conexãofaem. Antes de apresentar o nosso convidado, eu queria dar uns recadinhos importantes. Para vocês não se esquecerem de deixar o microfone fechado, para não ter nenhuma interferência. O formulário de presença vai ficar no chat, tá? Então não saiam da sala sem respondê-lo. E as perguntas podem ir sendo encaminhadas pelo chat também, que a gente vai tentar abordar algumas. E eu queria agradecer aos parceiros do Conexão FAEM dessa aula, que são o Centro Acadêmico de Enfermagem, o Centro Acadêmico de Medicina, o Centro Acadêmico de Saúde Coletiva e também o PET Saúde Mental e o Núcleo de Estudos em Saúde Mental da Faculdade de Enfermagem, aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. Bom, dito isso, apresento a vocês o escritor e jornalista Daniel Navarro Sonin, um dos autores dessa obra, que já percorreu diversos estados, inclusive foi traduzido para o espanhol e lançado na Argentina no ano passado. Ele também mantém um blog chamado Menos Lixo, por favor, que vale muito a pena conhecer. Bom, Daniel, é uma honra recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Eu passo a palavra para você. A honra é minha também. Queria agradecer a todo mundo que viabilizou esse encontro, né? Afinal de contas, de uma forma ou de outra, a gente acabou se conectando, né? Claro que seria muito mais interessante se a gente estivesse aí pessoalmente, inclusive eu e o Walter, né? Mas por conta das circunstâncias isso não é possível, mas espero que no futuro próximo seja, né? Você que me apresentou, acho que falou tudo que precisava, né? Eu vou falar mais sobre o livro, né? Que o livro é um recorte da história da saúde mental, da psicologia, da psiquiatria, da própria enfermagem, né? E até da história do Brasil, né? Porque as páginas do livro, né? Que são 192 páginas, elas são um capítulo de um período muito complicado, conturbado e sofrido, dolorido, de pessoas que passaram por uma das maiores instituições psiquiátricas do Brasil, que foi o Juqueri, que existe até hoje, né? Está em processo de desativação, e fica em Franco da Rocha, um município da região metropolitana de São Paulo, né? Esse período da história, ele é narrado a partir das memórias do Walter Farias, que foi um funcionário, um atendente de enfermagem que nos anos 70, ele trabalhou nessa instituição e por conta das atividades profissionais que ele exercia lá e por conta das dificuldades todas da instituição, ele acabou virando paciente, né? E isso que me chamou a atenção no primeiro momento para conhecê-lo, né? Por quê? Eu não o conhecia, ele também não me conhecia, eu nunca tinha ido a Franco da Rocha, nunca tinha ido ao Juqueri, só conhecia histórias por conta do cinema, da literatura, do próprio jornalismo, né? Mas um episódio na trajetória de vida do Walter nos colocou em conexão, né? Isso foi em 2007, né? Mas eu vou contar um pouquinho mais sobre isso depois, né? Voltando à trajetória do Walter no Juqueri, ele primeiro foi funcionário de uma das clínicas masculinas do hospital psiquiátrico e depois ele foi transferido para o manicômio judiciário, que ainda faz parte do complexo Juqueri. O manicômio, ele abrigava, diferentemente das clínicas e das colônias do hospital psiquiátrico, os criminosos que não podiam responder perante a justiça pelos seus atos, porque tinham alguma condição psiquiátrica, psicológica, né? E os funcionários, eles viam essa instituição, como um presídio mesmo, né? O próprio vocabulário do manicômio era vocabulário de cadeia, era a hora da tranca, chamavam os internos de detento, de preso, né? E essa realidade
minou a sanidade do Walter, e ele não viu outra alternativa a não ser se internar e viver a realidade que ele tinha vivido como funcionário, mas agora na pele de um paciente, né? Um pouquinho da trajetória da história dele, né? O Walter, além de ter sido atendente de enfermagem, um dos atendentes de enfermagem que se tornou paciente do Juqueri, porque isso não é exclusivo dele, outros funcionários passaram pela mesma situação. Ele ainda vive em Franco da Rocha, né, com a família dele, ele é aposentado por invalidez, né, ele desde o começo dos anos 80, ele não pode mais trabalhar, principalmente com saúde mental, no hospital, né, e ele também é compositor, já compôs centenas de canções que estão registradas na Biblioteca Nacional, e quem tiver interesse em conhecer um pouco mais desse trabalho dele, é só entrar em contato com ele pelo Facebook, né. Isso é uma coisa muito interessante, eu acho, né, de quem puder entrar em contato com ele. Eu estou vendo que tem 16 pessoas aqui me acompanhando, né, que a pandemia, ela criou essa condição de aproximação, de conexão digital, né. Talvez fosse inviável a gente viajar até aí, porque a logística é muito complicada, né, são passagens de ônibus ou de avião, hospedagem, tem todos esses custos, e o ambiente virtual, ele barateia muito esse tipo de encontro, né, e facilita, né, tem gente que você não precisa ir até o local para assistir esse tipo de evento, né, mas, infelizmente, ao mesmo tempo que tem essa inclusão digital, tem uma exclusão digital muito forte. O Walter, por exemplo, não tem tantas condições por conta de equipamento, de infraestrutura, de participar. A gente fez uma primeira live agora no comecinho de dezembro, né? Mas desde março até dezembro, passaram-se vários meses, eu fiz várias apresentações e ele não pôde participar, porque não tinha um computador adequado, o sinal de internet não era bom, e para tudo isso a gente precisa de dinheiro, na verdade, né? E não é todo mundo que tem. A gente vê isso na educação. O tanto de pessoas que ficaram excluídas das atividades acadêmicas e até do ensino médio, do ensino infantil, porque não tinha esse tipo de condição financeira de acompanhar as aulas, né? Mas espero que no ano que vem, se as condições sanitárias permitirem, né, a gente possa voltar a viajar e apresentar essas histórias em loco, né? Mas, enfim. Aqui um pouquinho da trajetória do livro, né? Vale a pena destacar que em maio de 2005, o Capa Branca, ele compõe o acervo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e também a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. É algo que nos orgulha bastante. Aqui o recibo, né, que comprova que eu não inventei essa história, né? Aqui tem até a prateleira onde dá para encontrar o Capa Branca na Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. Aqui a capa do livro, em espanhol, né? Ele foi lançado em setembro de 2009 na Argentina. Lá ele ganha um outro título, né? Lá ele chama Atrapado em La Loucura, que, traduzido para o português, significa preso na loucura. Os editores lá da Argentina, eles conseguiram captar muito bem uma das essências do livro, uma das mensagens que o livro passa, né? Que a pessoa entra, o próprio Walter diz que a pessoa entra na loucura, mas não sabe quando, nem como, nem em que condições vai sair, né? O livro em espanhol, ele tem um prefácio do Paulo Amarante, é um sanitarista que é referência aqui em reforma psiquiátrica e luta antimanicomial, vale a pena, quem não conhece, conhecer o trabalho dele. E eu tenho pouquíssimos livros em espanhol aqui comigo. Se alguém quiser comprar, já aconteceu, eu também envio pelo correio, assim como eu envio pelo correio o livro em português. E quem comprar comigo, recebe o livro com autógrafo e dedicatório em casa, né? A Ana, por exemplo, é uma das felizardas que recebeu o livro com esse brinde, né? Que é o que eu posso oferecer de diferencial, porque ele está vendo em diversas livrarias, né? Tanto loja física quanto loja online, mas nenhuma oferece autógrafo e dedicatória. E o livro, no final vou passar mais detalhes, mas ele custa R$40 e o frete R$10. Eu aceito Itaú, Banco do Brasil, Mercado Pago, né? Voltando aqui para a trajetória do livro, ele também foi destaque na revista do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Aqui uma resenha no portal do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais.
Aqui é o Walter dando uma entrevista para o SPTV, que é o Jornal da Hora do Almoço aqui em São Paulo, na portaria do Complexo Hospitalar do Juqueri. Essa imagem é muito importante porque essa portaria ela existe desde 1898, ela está preservada. Dali para frente é onde toda a história começa, desse complexo, né? Aqui sou eu no mesmo local, mas vocês já estão me vendo, então eu passo rápido. E aqui um trecho de uma resenha que saiu na revista Sociologia, em maio de 2017. Um pesquisador da UFRJ, o Túlio Maia Franco, ele escreveu uma resenha super completa, né, que nos encheu de orgulho, de alegria, né, e eu destaquei 2 trechos que servem como alerta para os retrocessos que a gente sempre, infelizmente, se depara, né, no noticiário e no próprio ambiente de trabalho, né, vocês estão estudando enfermagem, acho que vocês acompanham de perto o que acontece com a saúde mental no Brasil, né. Então eu vou ler a obra de Walter Farias e do jornalista Daniel Navarro Sonin se mostra mais uma peça fundamental para a rememoração de parte da história da saúde mental no Brasil. Vale ressaltar que essas narrativas continuam atuais, tendo em vista que, talvez não com a mesma intensidade que antes, continuam ocorrendo abusos e formas questionáveis de tratamento em saúde mental nas diferentes regiões do país. Aqui, o Túlio, ele colocou tratamento entre aspas não à toa, porque a gente sabe que muita coisa do passado ela está se repetindo no presente. E isso não é nada bom para quem precisa de cuidados, né, em saúde mental, infelizmente. Aqui mais uma resenha que saiu no jornal francês Le Monde, e mais notícias. Aqui tem um site, né, o site onde estão todas essas notícias, mas vocês podem acessar o Facebook do livro. É só digitar no Facebook O Capa Branca que vocês acham tudo lá sobre o livro. As entrevistas que a gente deu, os próximos eventos que vão acontecer, aqueles que já passaram, né? As resenhas sobre o livro. E vocês curtindo a página do livro, comentando, isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar, porque a gente praticamente não conta com apoio de ninguém. A gente está contando com o apoio de vocês agora, né? É muito importante a gente continuar transmitindo essas memórias e a gente conseguir refletir e tirar ensinamentos e lições para que os equívocos do passado não se repitam no presente nem no futuro, né? Então, graças a vocês, hoje, né, e se vocês também curtirem a página do livro, vocês vão nos ajudar bastante. E ajudar bastante a saúde mental no Brasil também a se desenvolver e a não retroceder. Aqui eu selecionei 2 dos manuscritos que deram origem ao livro. Essa imagem é importante porque, como eu tinha dito antes, eu não conhecia o Walter, ele não me conhecia, a gente nunca tinha se encontrado, eu nunca tinha ido a Franco da Rocha, ele já tinha vindo a São Paulo, né? Mas eu também nunca tinha ido ao Juqueri. E um dia ele estava dando uma entrevista na TV, o Walter, e começou a contar sobre a história dele, né? Que ele tinha sido funcionário, depois tinha se tornado paciente, e isso me chamou a atenção, né? Pelo ineditismo da história. Eu já tinha ouvido falar de relatos de pessoas que tinham trabalhado em instituições assim, ou que tinham sido pacientes. Existem livros e filmes sobre isso, mas eu nunca tinha ouvido a história de uma pessoa que tinha vivido essas 2 realidades. Eu acompanhei a entrevista até o final, e no final da entrevista, a apresentadora do programa o provocou. Eles tinham conversado nos bastidores sobre esses manuscritos, sobre a possibilidade de transformar as memórias em livro, e ela perguntou para ele, mas você não tem interesse em transformar essas memórias no livro? Você não está escrevendo um livro? Ele falou, realmente eu tenho os manuscritos, mas eu precisava da ajuda de alguém. Precisava de alguém que me ajudasse a escrever o livro e publicá-lo, né? E ele contou que tinha estudado, não tinha completado o ensino médio, embora tivesse passado no concurso público para se tornar atendente de enfermagem no Juqueri, e eu pensei num primeiro momento, poxa, eu quero ler esse livro, espero que apareça alguém que possa ajudá-lo, e eu possa ler esse livro o quanto antes, né, porque eu achei a entrevista interessante, o livro deve ser melhor, deve ter mais detalhes, né. E aí, num segundo momento, eu pensei, se eu tenho tempo de assistir ao programa Casos de Família no SBT, que na época era um pouquinho diferente do que é hoje, por conta da apresentadora, eu acho que eu tenho tempo de me candidatar a essa vaga, né? Porque eu me formei em jornalismo, né?
mas na época eu estava até afastado da área, eu dava aula de idiomas, né? E foi o que aconteceu. Era feriado de Corpus Christi, né? Isso em junho de 2007. Eu mandei um e-mail para a produção do programa e logo na segunda-feira entraram em contato comigo e disseram que o Walter queria conversar comigo. A gente marcou um primeiro encontro e ele me entregou alguns manuscritos. E a gente conversou por mais de 2 horas, acho que acho que durou bem mais de 2 horas a conversa. E no fim da conversa ele me entregou 2 folhas de papel sulfite, parecidas com essa. Eu tenho todas guardadas, na verdade, porque ele falou para mim, se você gostar dessas 2 folhas que eu estou te entregando, eu te mando muito mais. E foi o que aconteceu. Eu li e já pedi para ele me mandar mais. Ele foi me mandando, até no livro tem a reprodução de mais dos manuscritos aqui, né? Para vocês terem uma ideia de como o livro surgiu, né? E depois disso começou o trabalho, né? Ele me mandou todos esses manuscritos, eu fui digitando, colocando tudo no computador, e num segundo momento a gente determinou como que seria contada essa história, como seria organizado. A primeira parte, o trabalho dele no hospital psiquiátrico, lidando com os pacientes, né? Eu vou até mostrar uma foto de como eram esses pacientes na época, né? E depois a transferência e o trabalho no manicômio judiciário, e a terceira parte, o final, a realidade dele como paciente, como ele se torna paciente também. Eu entendo, para resumir muito a história, que é uma questão muito complexa, até quando você pergunta para ele, quando você percebeu que se tornou paciente, o que te fez levar a se tornar paciente, é uma resposta assim, que tem várias possibilidades, né? Dá para se fazer uma live sobre isso, inclusive, né? De mais de 1 hora, 2 horas, explicando, tentando entender esses pontos, mas, para quem está de fora, é fácil observar que houve um desvio de função. Um dia ele estava trabalhando como atendente de enfermagem, que hoje seria um auxiliar de enfermagem, e do dia para a noite ele foi transferido para o manicômio para exercer essa função, porque era o que estava no olerite dele, todo mês ele recebia o salário, estava lá atendente de enfermagem, mas que, na verdade, ele passou a trabalhar como carcereiro, né? Ele lidava com esses internos, com esses detentos, que tinham cometido crimes, muitos deles com requinte de crueldade, né? No momento de surto, de raiva absoluta, né? Haviam criminosos perigosíssimos lá dentro, né? Mas, para a gente entender um pouco mais da história do Walter e desse período da história do Juqueri, né? Eu resgatei essa foto, que ela já é o portão da entrada que eu tinha mostrado naquele momento em que o Walter estava dando entrevista para a TV Globo, né? Mas dali em diante, isso é só um pedacinho do Juqueri, porque é uma estrutura muito grande, né? Ele foi criado no final do século XIX pelo Dr. Franco da Rocha, era um dos psiquiatras mais renomados do Brasil, tinha estudado na Europa, né? Era uma personalidade na área, e ele foi escolhido pelo governo do estado de São Paulo para desenvolver esse projeto, que inicialmente tinha, se não me engano, acho que eram 800 leitos, 800 leitos, que é um número para os padrões de hoje, assim, absurdo, né? Mas que na época era o que era considerado adequado, né? E o projeto dele também era considerado adequado porque tinha apoio de algumas forças que tinham interesse em que essa coisa fosse construída da forma que eu vou contar, né? São Paulo já tinha uma instituição psiquiátrica desde 1850, mais ou menos, que ficava no centro de São Paulo, na área em que o que a gente chamaria hoje de classe média era conhecida como a burguesia, era onde ia se divertir, fazer compras, porque era próximo da avenida, da esquina da Avenida Ipiranga com a São João, que a gente conhece por causa da música do Caetano Veloso, mas é também a região onde tem o Teatro Municipal, as ruas de comércio também, né? Era onde o pessoal circulava, né? Principalmente quem tinha um poder aquisitivo melhor. E São Paulo, naquela época, não era nem sombra do que é hoje. Hoje a gente tem 11 milhões de habitantes aqui. Naquela época, a cidade era muito menor, né? O grande polo, né, a capital era o Rio de Janeiro. Mas São Paulo estava crescendo muito rápido principalmente por causa do dinheiro do café, né? E da industrialização que estava começando.
E São Paulo, o centro de São Paulo, por ter essa instituição psiquiátrica que estava ficando pequena, e também por conta do centro de São Paulo já ser uma região meio com uma tensão social muito grande, porque ela já estava sendo habitada pelas pessoas que eram indesejadas pela sociedade, né? Eu posso citar os ex-escravos que não conseguiam uma colocação profissional. Se a gente for pensar de 1898 para 1888, é uma década, né? E a gente sabe que não houve um projeto de o dia depois de amanhã, quando a escravidão foi abolida. Então, para onde foi essa gente, né? Muitos foram para a rua. Os imigrantes vinham trabalhar aqui também, principalmente os europeus e os asiáticos, né? Na lavoura do café e na indústria. Muitos deles não se adaptavam a essa realidade, iam parar nas ruas, porque perdiam o emprego, não tinha nenhuma segurança no trabalho, né? Não tinha nenhum direito no trabalho, né? Muitos não se adaptavam à língua, aos costumes, à própria comida, né? Haviam mulheres também que, isso para citar um exemplo que parece que é isolado, mas é uma coisa muito grave, né? As mulheres, elas quando casavam, se o marido descobrisse que elas não eram mais virgens, mandava para fora de casa, e aí elas não podiam, a própria família não acolhia, ela acabava na rua. Então, como se dizia, né, a lógica na época era limpar a rua, mas não limpar a rua da sujeira, era limpar das pessoas que não serviam a normalidade, né? E essa normalidade era, não serve para trabalhar na lavoura, nem na indústria, está na rua, temos que mandar para longe. O Juqueri fica a mais de 30 quilômetros de São Paulo, que ligava o centro de São Paulo ao Juqueri era a linha do trem, né? Da Estação da Luz até a estação de Franco da Rocha, hoje que naquela época se chamava Juqueri, hoje é 1 hora mais ou menos de viagem, né? Para percorrer esses 30 quilômetros. Então, quanto mais longe, melhor, né? Era como se a sociedade, eu digo a sociedade, o governo do Estado, os industriais e os cafeicultores, e a ciência também na época, né? Porque havia outros métodos de se tratar dessas pessoas, apoiou a política higienista, que era varrer essa sujeira para debaixo do tapete e mandar para bem longe, na verdade. Não é à toa que o Juqueri o terreno foi escolhido foi esse, né? Esses 800 leitos, com o tempo, foram ficando pequenos, né? E essa estrutura ela foi crescendo numa espiral em que as 4 clínicas masculinas, o prédio da administração do Hospital Central, as 4 clínicas femininas foram ficando pequenas e foram sendo construídas colônias ao redor do município de Franco da Rocha, que na verdade só foi emancipado de Mairiporã, que era um município maior, nos anos 30. Então foram sendo criadas colônias, uma mais longe da outra, né? Por isso que eu digo aqui que tem Juqueri, não só em Franco da Rocha, mas Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Mairiporã, Jundiaí, né? São outros municípios onde ainda tem as estruturas do Juqueri, essas colônias. Que quanto mais afastada do núcleo central, pior para o paciente, porque eles recebiam menos cuidado. E tinha uma lógica que era mandar para longe desse núcleo central aqueles pacientes cronificados que percebiam que não tinha condição nenhuma de ter um tratamento, a não ser ficar acamado ou largado num canto o dia inteiro, né? Infelizmente, né? Aqui a vista panorâmica do Hospital Central, né? No meio, o prédio da administração do Hospital Central e à esquerda as clínicas masculinas, à direita as clínicas femininas. Isso é só um pedaço do que era o Juqueri. E essa foto é bem antiga, eu acho que é dos anos 30, se não me engano, né? O Juqueri, ele como eu disse, se espalha por outros municípios. Só em 1933, 30 anos depois, que se separou esses pacientes, né, que eu mostrei na foto, dos pacientes que eram os criminosos, né? Então foi inaugurado o manicômio judiciário de Franco da Rocha por outro diretor, o Dr. Franco da Rocha já tinha falecido em 1933, né? Hoje o manicômio judiciário chama Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, né? E hoje ele é administrado pela Secretaria de Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança Pública, né? Naquela época era administrado pela Secretaria da Saúde, por isso que houve essa transferência do Walter. Hoje isso não seria possível, né? Mas naquela época foi. E tinha um agravante também, né? Tinha as questões de política interna, de jogo de interesses, né? O Walter sempre me contou que ele nunca foi ligado a esse tipo de política, né? Ele não era
não vou dizer bem relacionado, mas ele não tinha uma relação próxima com a chefia, né? Talvez ele discordasse de algumas coisas que aconteciam lá dentro. Então, claro que tinham funcionários com privilégios, outros não, né? Os próprios diretores e gestores do Juqueri faziam esses arranjos, e ninguém queria trabalhar no manicômio judiciário porque era um presídio, na verdade. Então, como faltava funcionário, mandaram o Walter para lá, né? E sem que ele escolhesse, na verdade, né? Como curiosidade, né, a primeira turma de pacientes chegou, na verdade, essa data está errada, é 1933 mesmo, né? A primeira turma de 150 criminosos chegou logo depois da inauguração, né? E o paciente número 1 foi um imigrante austríaco que matou uma pessoa num baile de carnaval, com acoronhadas de uma espingarda, depois de ter ouvido vozes, né? Então, esse foi o paciente número 1. Aqui a fachada do manicômio judiciário, que, como eu disse, hoje chama Hospital de Custódia de Tratamento Psiquiátrico, está em operação ainda hoje, né? Diferentemente das clínicas e das colônias que estão em desativação, ele ainda está na sua capacidade plena de funcionamento, né? O Juqueri mesmo, né? O Hospital Central, ele hoje tem pouco mais de 60 pacientes, né? Aqui a gente já dá um salto em várias décadas, né? O que a gente nota durante esses anos todos, né, de 1933 até 1970, foi marcado pelo auge da lotação, né? Ao longo da década de 50 e 60, o Juqueri foi recebendo cada vez mais pacientes, e aquilo que tinha uma função, segundo o Dr. Franco da Rocha falava, de curar os pacientes, de promover o bem-estar, né, de quem tinha problemas psiquiátricos, psicológicos e mentais, na verdade foi virando um depósito de pessoas, né, desses indivíduos indesejados que iam sendo mandados para lá muitas vezes sem um critério específico, sem um diagnóstico muito preciso, né? E o que aconteceu? Chegando na década de 70, os números oficiais, porque esse número ele pode ser contestado, na verdade, né? Não tem um número preciso, né? Dão conta que tinham 18 mil pacientes num local que comportava 9 mil, né? Mas muita gente dizia que esse número era 20 mil, 25 mil, 30 mil, 33 mil, eu já ouvi. O próprio Walter diz, da cabeça dele, que eram 30 mil pessoas. Essa confusão de números, ela se dá por dois motivos. O primeiro é porque tinha muito paciente para pouco funcionário, e o segundo é que houve um incêndio em 2005 que queimou os prontuários dos pacientes que passaram no Juqueri de 1952 até 2005. Então, não dá para fazer uma contagem de quantos pacientes o Juqueri teve nesse período, nem qual foi a capacidade máxima, né? Essa daqui é a escadaria do prédio da administração do Hospital Central, é o prédio que pegou fogo, né? Depois eu vou mostrar uma foto de como ficou isso depois do incêndio, né? É o que dava acesso a toda a parte burocrática, né? Os escritórios e a biblioteca, porque além dos prontuários dos pacientes, se perdeu uma biblioteca riquíssima, né? Que era referência no Brasil, talvez na América Latina, com livros sobre psiquiatria, psicologia, enfermagem, estudos de casos de pacientes que passaram pelo Juqueri, né? Uma parte muito importante da memória do Brasil se perdeu nesse incêndio, infelizmente, né? Falando sobre esses números ainda, muito mais do que falar sobre 18 mil, 33 mil, 30 mil, falar do impacto que isso causava, né? Isso daqui, que está entre parênteses, esse trecho, foi uma coisa que o Walter me contou que está no livro, né? Eu vou contar para vocês terem noção do que acontecia lá, né? Os pacientes chegavam aos montes para lotar os corredores, pátios, dormitórios e refeitórios. Os novatos dormiam no chão e até nas escadarias. Os psiquiatras, que faziam acompanhamento dos casos de 3 em 3 meses, não davam conta de atualizar o prontuário de muitos doentes mentais. Tinha mais gente lá dentro do que a população de muita cidade por aí. E realmente, ano passado a gente foi para uma cidade em Santa Catarina para apresentar uma palestra. A cidade tinha 20 mil habitantes, que na verdade é a estimativa do auge da lotação do Juqueri, na verdade, né? E isso se reflete, essa questão de números, é muito complicada, porque, primeiro, os prontuários se perderam, então a gente não sabe realmente quem passou por lá. Muita gente sumiu, é como se nem tivesse existido. Hoje, a gente acompanha estatísticas e números diariamente, né? Te fala em média móvel, número de óbitos, de casos, de recuperados.
e o número se torna uma coisa muito fria, principalmente quando a gente arredonda, né? A gente fala que o Brasil superou 182 mil mortes por Covid desde o início da pandemia, né? Esses 182 mil, na verdade, são 182.323. Só que a gente esquece que cada número é um indivíduo e a falta desse indivíduo, esse indivíduo falecendo, ele impacta na vida de várias pessoas, tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente familiar. Se a gente for falar em economia, também em economia, no aspecto social, cultural, em tudo, na verdade, né? Então é complicado a gente ficar falando em número, a gente tem que pensar, na verdade, no impacto que cada pessoa causa e também na falta que esse indivíduo faz, tanto para o entorno dele quanto para a memória para a nossa memória, né? Porque cada pessoa carrega história, carrega memórias. Imagina se eu não tivesse conhecido o Walter, se ele não tivesse dado essa entrevista na TV, a história dele não teria atingido quase ninguém. Ela teria ficado restrita ao círculo familiar dele e de amigos, na verdade. E tem uma coisa que eu me lembro muito bem, que durante a entrevista ele contou que estava realmente, as pessoas o julgavam como se fosse uma pessoa esquisita, né? Principalmente os vizinhos, os amigos, né? Os familiares mais próximos. Aliás, um dado curioso que soa engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. O tema do programa, no dia que ele deu a entrevista, era Sou Esquisito e Daí? Que já carrega uma carga de preconceito muito grande, na verdade. Porque a gente já julga que quem está lá é esquisito, esquece que todo mundo não é normal de perto, né? Mas, enfim, ele contou que como eu disse, ele trabalha com música, né? Tem todo esse lado cultural e artístico também, né? Mas ele já estava trabalhando nas memórias dele, o pessoal chegava na casa dele e falava assim, por que você está aí perdendo seu tempo escrevendo essas memórias ou compondo essas músicas se você mora numa cidade conhecida como Cidade dos Loucos, você foi louco, trabalhou com louco, vive numa cidade periférica que, infelizmente, ela é marcada por enchentes, né, que anualmente, quase todo ano tem uma enchente muito grave lá, que por mais que a prefeitura se mobilize, é muito complicado de conter, por a criminalidade ela já foi muito alta lá, hoje em dia não está assim, mas a gente associava aqui na capital, pelo menos Franco da Rocha, a crime, enchente e louco, né? Era uma cidade muito estigmatizada. E o Walter tinha esse estigma, até por quem o cercava, né? Então falavam para ele, por que você não perca seu tempo que ninguém vai querer ler isso, né? E felizmente aconteceu de a gente se conhecer e essas pessoas felizmente estavam equivocadas e, como eu já disse no começo, né, a história dele chegou já em vários lugares no Brasil e até no exterior, né? Ainda falando sobre o Walter, né, a gente chega em 1972, o ano em que ele ingressou no Juqueri, com 19 anos, depois de prestar concurso público para atendente de enfermagem. Ele foi um dos primeiros funcionários concursados a entrar no Juqueri, porque antes não se precisava prestar concurso. Na verdade, quem trabalhava lá, ou era por indicação, ou até mesmo por castigo, né? Tem uma história que circula em Franco da Rocha, que no primeiro momento também parece que é engraçada, mas no fim ela é triste, né? Tinham dois sujeitos brigando na rua, uma viatura da polícia passou na confusão, levou os dois indivíduos para a delegacia, e o delegado fez uma proposta para ambos, né? Ele perguntou, vocês querem ficar presos aqui ou trabalhar no Juqueri? Tinha gente que preferia ficar presa no Juqueri, né? Uma coisa importante, eu vou até escrever aqui no chat para vocês, é interessante procurar no YouTube um programa do final dos anos 80 que foi feito pelo jornalista Goulart de Andrade, né? Ele foi um dos maiores jornalistas do Brasil aqui, né? Na minha opinião e na opinião de muita gente, né? Ele tinha um programa que chamava Comando na Madrugada. Ele foi ao ar até o final dos anos 2000, se não me engano. Ele terminou a carreira dele na Gazeta, na TV Gazeta aqui de São Paulo, fazendo um programa parecido com o Lucaco Barcelos, né? Mas ele resgatava os programas antigos que ele tinha feito e ensinava os jovens estudantes de jornalismo a como
ir atrás dessas histórias que tinham ficado perdidas no passado. É um negócio bem interessante. Mas esse programa que ele fez, o Goulart de Andrade, foi no final dos anos 80 e mostra a realidade do Juqueri, um pouco depois do Walter já ter se aposentado, mas a coisa estava muito parecida ainda. Ele estava em processo de desativação, de decadência absoluta, e dá para uma coisa interessante é ouvir os sons do Juqueri, né? Que é a coisa que mais atormenta o Walter até hoje, né? E também entender a dinâmica do paciente, do funcionário. Ele foi uma das poucas pessoas que, eu vou até ser redundante, entrou dentro do Juqueri e mostrou como ele era, né? Ele conversou com o funcionário, com o paciente, com todo mundo lá, né? Eu vou escrever aqui no chat, vocês é só digitarem no YouTube Goulart de Andrade Juqueri, e a primeira ocorrência é esse programa que tem mais ou menos 1h30, né? Ele ilustra muito bem como que era a realidade do Walter e de outras pessoas que passaram pelo Juqueri. Então, voltando ao ingresso do Walter no Juqueri, ele tinha 19 anos de idade, né? Ele prestou concurso, fez a prova, teve o nome dele publicado no Diário Oficial e foi lá trabalhar. Essa idade, ela indica que, hoje em dia, a pessoa para trabalhar numa instituição dessa, ela teria que ou estar estudando enfermagem, ou psicologia, ou medicina, ou terapia ocupacional, até nutrição, né? Tá fazendo uma carreira acadêmica dentro da saúde mental, na verdade. Ou já ter estudado alguma coisa, né? Ter feito um curso técnico em enfermagem, né? Para ingressar nessa instituição. E o Walter não tinha feito nada. Como eu disse antes, ele não tinha completado nem o ensino médio, na verdade, né? Então, o que aconteceu? A escola dele, de enfermagem, foi no dia a dia, na raça, né? Antes dele ter ingressado na terceira clínica masculina para trabalhar como atendente de enfermagem, ele teve um estágio, logo que ele chegou. Ele foi para a Sexta Colônia, em Caieiras, que é um município que que está mais próximo de Franco da Rocha, né? E essa colônia era praticamente abandonada pela administração central, né? Porque ele chegou lá e viu todos os pacientes acamados, muitos esqueléticos, como ele diz, né? Que deviam estar desnutridos, porque eles não saíam da cama, muitos eram paraplégicos também, né? E eles viviam no meio da sujeira deles mesmo, né? Porque como todos eram acamados, ninguém trocava o colchão deles, né? E o colchão não era como os de hoje em hospital, que são de limpeza mais fácil, né? Tem uma proteção impermeável, né? E tudo. Naquela época os colchões eram forrados de palha, né? E cobertos com tecido. Então os pacientes, as próprias fezes, a urina, o suor, o vômito dos pacientes apodrecia esses colchões, né? E os pacientes estavam nessa condição. E por ninguém os movimentá-los, né? Eles tinham feridas provocadas pelas escaras que se formavam na pele, e o Walter conta que saíam vermes, bichos dessas feridas, que era uma coisa assustadora. Então, a primeira providência do Walter e da turma de funcionários novatos, né, jovens que foram trabalhar no Juqueri, foi tentar dar uma condição melhor de vida para esses pacientes que estavam lá estavam abandonados. Então, o que fizeram? Jogaram fora esses colchões, eu acredito que tenham queimado esses colchões de palha, na verdade, limparam o chão, lavaram as paredes, deram banho nos pacientes, alimentaram esses pacientes e os colocaram numa condição mais digna, né? Só que o que acontecia? Os funcionários mais antigos olhavam para o Walter e para os colegas dele, né? E falavam, olha, não vai adiantar nada. Quando você voltar aqui, se você voltar aqui um dia, eles vão estar nessa situação de novo, né? Não adianta você perder seu tempo, porque isso aí é caso perdido. Eles, não, vamos fazer. E fizeram. Só que eles tiveram que ir embora, depois cada funcionário foi remanejado para uma clínica, né? Ou para uma outra colônia. E, por acaso, o Walter voltou lá 6 meses depois, mais ou menos, e viu que a situação tinha voltado a estaca zero, como se ele não tivesse passado por lá. E pior, os curativos que tinham feito na pele desses pacientes, como ninguém trocava, eles também não pediam, não tinham cuidado, né? Os próprios pacientes não tinham condições de cuidar de si próprios, né? A pele cresceu por cima da gaze desses curativos, né? Então, eles voltaram a ficar numa situação mais deplorável ainda, na verdade, né? E essa questão do estudo ter sido na prática, dele ter entrado lá praticamente cru, né? Sem nenhum preparo,
se agravava por conta dos tratamentos e das próprias ferramentas de trabalho que eles tinham, né? A gente está falando muito de seringa, de agulha, né? Que a gente está precisando por conta das vacinas que estão vindo por aí, né? Que o governo vai ter que comprar não sei quantas mil seringas, não sei quantas mil agulhas. Naquela época, não havia essa preocupação, porque a mesma agulha, a mesma seringa servia para todo mundo, né? Os medicamentos que eram aplicados com injeção, né? Não se tinha um cuidado de usar, não existiam seringas e agulhas descartáveis, né? A agulha, inclusive, para verificar se ela podia continuar sendo usada, o funcionário pegava um pedaço de pano, e se a ponta da agulha puxasse o fio do pano, era hora de amolar a agulha, então pegava uma pedra, amolava a ponta da agulha, e aí passava de novo no pano, e se não repuxasse nenhum fio, era hora de voltar a usar essa mesma agulha, essa mesma seringa no paciente. E claro que, apesar de servir para aplicar os medicamentos, né, podia transmitir muitas doenças infecto-contagiosas. Então, provavelmente, não dá para afirmar isso, porque a gente não tem os prontuários dos pacientes, muitos pacientes morreram lá por conta dessas doenças, infelizmente, né? Como eu disse, depois da terceira clínica, o Walter foi transferido para o manicômio judiciário e se tornou paciente da segunda clínica masculina, ou seja, ao lado da clínica onde ele trabalhou. E aqui a gente tem uma imagem muito curiosa que me deixou muito confuso na época, né? Eu tive acesso a essa imagem logo que eu conheci o Walter. E ele falava para mim, a direita é onde eu trabalhei, a esquerda é onde eu fiquei, eu passei um tempo como paciente, né? E a gente vê que tem o quê? Só um corredor, uma galeria que liga uma clínica a outra. É muito próximo uma da outra. Ele falava para mim, quando eu me tornei paciente, ninguém me reconheceu. E eu pensava assim, como que ninguém o reconheceu se ele foi paciente ao lado da clínica onde ele trabalhou? Isso não faz sentido. E, na verdade, fazia sentido. Por quê? Nessa foto não tem ninguém. Está vazia, não tem médico, não tem enfermeiro, não tem paciente. E nos anos 70, isso aqui era apinhado de gente. Era paciente caído no canto, funcionário correndo atrás de paciente para dar remédio ou para levar para o banho, né? E outra coisa também, o paciente, quando chegava no Juqueri, ele perdia o resto de dignidade que ele tinha, perdia a individualidade dele também, né? Com o Walter não foi diferente. O paciente chegava no Juqueri, trazido pela família, pela polícia, às vezes chegava sem documento nenhum, e quando chegava, o paciente já estava tão transtornado ou não conseguia falar, que no próprio prontuário dos pacientes tinha muito paciente registrado como ignorado da Silva 1, ignorado da Silva 2, ou um apelido, ou qualquer coisa do tipo, né? O paciente ele era levado para o setor de identificação, onde ele tinha as impressões digitais polidas no prontuário, depois era fotografado de frente e de lado, né, de perfil, raspavam a cabeça dele, né, ele ganhava um uniforme, e o uniforme era o mesmo para todo mundo, né. A gente viu por acaso, não por acaso, na verdade, a foto de 2 pacientes aqui no começo, os 2 estão nus, isso era super comum naquela época, porque ou o paciente ficava nu, ou ficava com o uniforme em frangalhos, ou sujo, e o uniforme era o mesmo para todo mundo. Se a pessoa fosse baixa ou alta, o tamanho da camisa, que era de algodão cru, era o mesmo, a calça também era o mesmo tamanho, a sandália de borracha que eles recebiam também era o mesmo tamanho. Então, se a pessoa tivesse 1,80 m, ou fosse um pouco mais... ou se tivesse 1,60 m, fosse menor, o uniforme ou ficava apertado ou justo, na verdade, né? Não tinha como escolher. Aí o paciente, ele, depois de ter esse momento de identificação, ele ficava na rotunda, que é um prédio que está de pé até hoje. Se vocês digitarem no Google rotunda Juqueri, vocês vão ver como que ele é. Esse prédio tinha celas mesmo, né? Com as paredes arredondadas, protegidas com colchões de borracha, para que, se o paciente se debatesse, ele não se machucasse, porque ele ficava trancafiado num período que podia ser uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses. No fim das contas, o paciente ele perdia a noção de tempo e já não sabia mais o que era dia e o que era noite, na verdade. Então, até se vocês perguntarem, ou eu, quando perguntei para o Walter quanto tempo ele passou na rotunda, ele não sabe dizer.
O que ele diz, e ele só se lembrou depois de ver o filme da Anísia da Silveira, O Coração da Loucura, é que ele tentava marcar os dias, o que ele acreditava que era dia, o que era noite, ele mordia o braço, e aí com o sangue que saía, ele riscava na parede. E com isso ele tentava marcar o que era dia e o que era noite, né? Infelizmente ele não se lembrou disso quando a gente estava fazendo o livro, então isso não entrou nas memórias dele, mas está registrado aqui, né? Ele ainda tinha uma certa vantagem porque ele conhecia a dinâmica da rotunda, né? A única ligação que existia com o mundo exterior era uma janelinha na porta de ferro por onde passava comida, né? Entregava o café da manhã, o almoço e o jantar. Então, nos primeiros dias, ele ainda sabia o que era dia, o que era noite, mas depois ele perdeu completamente a noção de tempo, assim como acontecia com todos os outros pacientes, que ficavam nesse período de observação para que os profissionais extraíssem um diagnóstico do paciente. E claro que o diagnóstico nunca era positivo, porque se a gente está com dificuldade de ficar nesse período de isolamento, de confinamento, de quarentena super prolongado, imagina alguém que ficava numa cela com as paredes arredondadas, protegida por colchão, em que a única comunicação com o mundo exterior era a janelinha por onde passavam as refeições. Era uma coisa muito complicada, né? E aí, o que aconteceu? Claro, depois do período de observação, ele saiu da condição dele ele saiu da rotunda e ganhou os pátios da clínica onde ele ficou internado. E aí também eu perguntava para ele, falei, poxa, mas isso no começo, né? Como que realmente, mesmo assim, ninguém te reconheceu, né? O que aconteceu? Ele ainda contou para mim que o psiquiatra que o acompanhava já desde os tempos do manicômio, que sugeriu para que ele se internasse, para que ele não fosse exonerado, porque ele já estava acumulando uma série de faltas de advertências, porque já não conseguia mais ir trabalhar. Ele deve ter desenvolvido uma depressão, alguma coisa do tipo, e ele pedia sempre para voltar para trabalhar no Hospital Central, mas ele continuava no manicômio judiciário sem condições de trabalhar lá, né? E esse psiquiatra garantiu, ele falou, olha, você vai se internar para continuar recebendo seu salário, fazer o tratamento, né? E eu vou te acompanhar. E foi realmente o que teria acontecido. Mas, quando ele saiu, a primeira coisa que ele fez foi, olha, eu preciso falar com o meu psiquiatra, eu sou funcionário. Ninguém acreditou nele, porque ele já estava na condição de paciente. Ele tinha deixado de lado a capa branca dele, não é à toa que o nome do livro é esse, na verdade, porque os funcionários, eles também eram identificados pela coisa, pelo objeto, pelo uniforme que eles vestiam para o trabalho, né? A capa branca é o jaleco, na verdade. Era assim que os funcionários eram conhecidos. Eles eram chamados tanto pelos funcionários como pelos pacientes de capa branca. Muitos não tinham um nome, um apelido, nada. Eles eram aquela coisa. E, obviamente, o Walter falava, olha, eu sou um capa branca, sou um funcionário e quero falar com o meu psiquiatra. Quando ele afirmava que era um funcionário, ninguém acreditava, porque ninguém o reconhecia. E ele também descobriu que o psiquiatra que o acompanhava tinha tirado férias para casar e só voltaria depois de um mês. Então ele teve um mês de penúria total lá, de sofrimento muito grande, porque as clínicas tinham 2 andares, né? Aqui na foto é o primeiro andar, é o térreo, né? O piso, inclusive, do primeiro andar, era um piso frio, porque era de fácil limpeza. O térreo era sempre reservado para aqueles pacientes que não conseguiam controlar suas próprias necessidades. Então, eles urinavam e defecavam no chão à noite, de manhã chegavam os funcionários e limpavam aquela sujeira toda. O segundo andar era reservado para os pacientes que tinham um pouco mais de asseio, então o piso era de madeira. Para ele conseguir subir de degrau, né, e para o outro andar, ele precisou passar por muitas dificuldades, né? O nome dele entrou numa lista de eletrochoque, né? Quem lê o livro vai descobrir se ele tomou eletrochoque ou não, né? E ele foi reconhecido por um colega dele que jogava futebol com ele de final de semana, uma coisa assim, e ele foi levado para o segundo andar, onde tinham outros funcionários que estavam se tratando, principalmente por conta de alcoolismo, que estavam afastados do trabalho. Então, tinha outros capa branca, outros funcionários que se tornaram pacientes do Juqueri. Infelizmente, essa realidade ela está presente até hoje na vida do trabalhador e até dos acadêmicos de enfermagem, né? Quem tá ligado com a área da saúde, né? No ano passado, a gente foi convidado para um evento no qual a gente abriu,
em que os estudantes estavam muito preocupados com o aumento de casos de suicídio, tanto dos estudantes, dos próprios colegas de faculdade, como dos profissionais da cidade. Era uma cidade pequena, né, em que eles estavam observando isso por conta da pressão do trabalho, né. No Juqueri, as condições de trabalho eram precárias, e hoje não deixam de ser, né. No ano passado tinha já essa preocupação toda por conta de carga horária de trabalho, de falta de condição, né. A gente visita muitos CAPs pelo Brasil e a gente vê que os funcionários trabalham no limite, né. Parece que os investimentos eles chegam por último nos CAPs, né, uma coisa completamente abandonada, assim, em alguns casos, né. A gente vê que tem funcionário que faz milagre com pouco que tem para tentar dar um acompanhamento de qualidade aos usuários, né, que seriam os pacientes. Há 3 anos, mais ou menos, a gente visitou um CAPS no Mato Grosso do Sul, e um funcionário veio falar com a gente, ele falou, olha, se não fosse meus colegas de trabalho aqui, eu não sei o que seria de mim, porque eu não conseguia sair da cama para vir para trabalhar. Porque, diferente da época do Walter, que a pessoa não tinha nenhuma bagagem teórica para ingressar nesse mercado de trabalho, hoje em dia é o contrário, a pessoa estuda na faculdade, fez o curso técnico, e chega e acumula conhecimentos que, claro, se forem aplicados com qualidade nos usuários, eles iam ter mais qualidade de vida, né? O tratamento seria mais eficiente, mas infelizmente não é muito isso que acontece, né? E isso causa uma frustração muito grande nesses funcionários, né? Pelo menos os que a gente conhece de CAPS. Então a gente tem sempre que estar atento com isso, né? Infelizmente. Aqui a gente já salta para 1987, quando o movimento da luta antimanicomial nasceu, né? Isso foi num encontro em Bauru, né? O lema é por uma sociedade sem manicômios, que hoje em dia esse tema voltou a ser discutido por conta de políticas públicas que estão tentando ser adotadas pelo governo federal, né? Então, por mais que a gente tente pensar em avanços, tem sempre retrocessos, infelizmente, né? E muito mais do que pensar nesse nível acadêmico ou profissional, eu acho que tem uma questão muito séria que precisa ser tratada para quem está do lado de fora. Que aqui a gente está conversando, né? Vocês, na maioria, são estudantes, né? E estão envolvidas com essas discussões, mas o problema é quem está do lado de fora. Eu tenho a impressão, às vezes, que tem um muro invisível, mas que é muito alto e intransponível, que faz com que as pessoas que estão do lado de fora desse muro não vejam o que acontece. Isso reflete em ações no dia a dia que parecem que são pequenas, mas são muito grandes e importantes para serem discutidas, né? Aqui é uma foto da Marcha da Luta Antimanicomial que aconteceu em 2016, né? Eu participei nesse dia. Maio é sempre um mês muito agitado para a gente acaba viajando muito por conta... Esse ano não, né? Esse ano foi agitado também, mas foi tudo online. E nesse ano, não sei porquê, por acaso não teve evento no dia, porque acharam que a gente estava com a agenda ocupada para o dia 18 de maio, então marcaram todos os eventos para antes ou depois. Mas foi bom, porque eu tive a oportunidade de participar dessa marcha. O que aconteceu? Ela aconteceu na Avenida Paulista, que é uma das avenidas principais aqui de São Paulo, né? E nessa época, na Avenida Paulista também, estava acontecendo as manifestações contra e a favor do impeachment da Dilma, que era presidente na época. E tinha manifestação quase todo dia lá. Ora era contra, ora era a favor. E no dia que eu estava na marcha, eu percebi que o pessoal que estava na calçada, que não estava envolvido com esse evento, não lia o que estava escrito nas faixas, ou não queria ver, ou não prestava atenção, não sei, mas não tinha nada explícito sobre o impeachment, né? Claro, as pessoas tinham suas convicções aqui dentro. Devia ter gente contra, devia ter gente a favor, devia ter gente indiferente, tinha de tudo, né? Mas a questão é que não vi nada em nenhum momento gente contra ou a favor, assim. As faixas aqui dá pra gente ver, manicômio nunca mais, luta de manicomial, etc, né? E as pessoas falavam assim, pô, de novo esse pessoal atrapalhando o trânsito para fazer manifestação do impeachment, né? E não tinha nada a ver. Eu me lembro que, já perto do final, tinha um helicóptero de uma emissora de TV, que essa emissora tem um programa policial que passa no Brasil inteiro, né?
e o comandante desse helicóptero estava sobrevoando a região, e eu liguei para um amigo meu, que eu sabia que ele estava assistindo esse programa, né, que ele sempre assiste, e eu perguntei para ele se o comandante e o apresentador do programa, claro, estavam falando alguma coisa a respeito dessa manifestação. Ele falou, não, só está acontecendo uma passeata aqui, pelas palavras do apresentador, né, uma passeata que está atrapalhando o trânsito. E, nesse momento, perderam a oportunidade de dar visibilidade para esse movimento, assim, não sei se por falha da produção, ou, enfim, por qualquer coisa, isso se perdeu, né? E essa questão de atrapalhar o trânsito tem uma lógica como se fosse a mesma lógica higienista do final do século XIX, né? Aquela história de varrer a sujeira para debaixo do tapete ou mandar esses indivíduos indesejados para longe. Por quê? Isso aconteceu perto da minha casa, mas esse episódio se repete em vários lugares, né? Só muda alguns dos detalhes, mas a essência é a mesma. Tinha um catador de material reciclável que vivia na rua, em frente a um supermercado. E em frente ao supermercado tinha uma pizzaria. E no fim de noite, no fim de tarde, esse catador de material reciclável, não se sabe muito bem porquê, e nunca vai se saber, estava num momento de surto e começou a gritar na frente da pizzaria. E se formou uma confusão, ele estava fazendo barulho, tudo. Como tem uma rua de comércio muito grande perto dessa rua, a polícia que estava fazendo patrulhamento ouviu a confusão, ou foi acionada, e para conter essa pessoa, disparou contra ele, ele acabou morrendo baleado, né? E aí o que aconteceu? No dia seguinte, eu encontrei um vizinho meu aqui na rua, e ele veio falar comigo, né? Ele falou, você viu o que aconteceu lá perto do supermercado? Eu falei, vi, triste, né? Ele falou, mas você vê, o cara era um mendigo, né? Aí não dá para... A discussão já começa errada por aí, porque mendigo, na verdade, é quem pede esmola, na verdade, né? Tem a pessoa em situação de rua, tem o mendigo, ele era catador de material reciclável, então ele estava trabalhando sem condição nenhuma de trabalho, né? Porque ele não tem EPI nenhum, não tem segurança nenhuma, enfim. E ele falou, não, mas só um mendigo, na verdade. Ele já começou aí, né? Eu falei, não, mas ele trabalhava aqui na região. Eu falei, mas na verdade, até que no fim da conversa, né, que eu vi que não avançava, ele concluiu com o seguinte raciocínio. No fim foi bom que mataram ele porque deu uma limpada aqui na rua, né? E aí, primeiro, ele pensa com a mesma mentalidade de 1898, né? Ele ainda falou no meio da conversa assim, estava atrapalhando o trânsito, né? Assim como a manifestação estava atrapalhando o trânsito também, né? Então, o trânsito é mais importante do que as pessoas, no fim das contas, né? Na cabeça dele. Depois, essa questão de mandar para longe quem é indesejado, né? E assim, na verdade, ele era muito importante aqui, porque apesar dele ter falado que ele sujava a rua, ele limpava daquilo que a gente se desfazia, né? Por exemplo, se esse meu vizinho tivesse comprado uma televisão de não sei quantas polegadas, provavelmente o papelão ele jogaria na calçada e deixaria para alguém pegar. E se alguém podia ser esse catador de material reciclável que estava vivendo do lixo, estava fazendo dinheiro com o lixo dele. Mas, enfim, é isso que a gente precisa tentar mudar, essa mentalidade de querer eliminar o diferente, né? Ou homogeneizar o diferente, né? O Juqueri chegou a ter mais de 18 mil pacientes, né? E todo mundo convivia no mesmo espaço. Então, independente se a pessoa era esquizofrênica, tinha síndrome de Down, ou se tinha qualquer outra condição psicológica, psiquiátrica ou mental, ficava no mesmo espaço. Todo mundo recebia praticamente o mesmo tratamento, que era um sistema da contenção. Na verdade, era para não dar trabalho para esses poucos funcionários, porque era muito complicado lidar com essa multidão toda, né? E é um pouco do que a gente está vendo hoje, infelizmente, né? De querer jogar todo mundo no mesmo lugar, né? Aqui em São Paulo, vocês já devem ter ouvido falar da Cracolândia, né? Que na verdade não é a Cracolândia, é talvez uma das mais simbólicas e maiores do Brasil, né? Porque toda cidade tem a sua, né? E todo mundo fala assim, a gente devia dar uma limpada nessa região aqui, dar uma limpada, tirar as pessoas desse lugar e mandar para longe, sem nenhum critério, sem entender qual a dificuldade que cada pessoa passa, né? E muita gente, eu já ouvi esse comentário aí em Franco da Rocha, de que como o Juqueri está em processo de desativação e o terreno é gigantesco,
deveria se levar toda essa gente para morar no Juqueri, né? E reativando o Juqueri da mesma forma que ele funcionava até os anos 70 e os anos 80, né? Aí aqui, como eu já tinha falado, né, do incêndio, o incêndio ele transformou as memórias dessas pessoas e da própria história do Brasil em cinzas, né? O incêndio destruiu o prédio que é tombado pelo patrimônio histórico, né? E os prontuários dos pacientes e a biblioteca, né? Aqui está a foto do que sobrou do prédio da administração do Hospital Central. As paredes caíram e revelaram o busto de bronze do Dr. Franco da Rocha, né? O incêndio ele durou a noite inteira, né? Foram 18 horas de duração esse incêndio, né? Aconteceu no finalzinho do ano, em 2005, e tem uma estimativa que se queimaram que o incêndio queimou 136 mil prontuários de pacientes, 15 mil livros, além de vários documentos. E aqui eu escrevi Carta de Freud para Osório César, que foi um dos documentos mais valiosos que estavam nessa biblioteca, mas que não se queimou. Ele foi resgatado dias antes, foi retirado da biblioteca dias antes, que é uma carta que o Freud, que dispensa apresentações, né, mandou para o Dr. Osório César, que foi um dos diretores do Juqueri, que foi casado inclusive com a Tarsila do Amaral, né, que o elogiava porque ele estava desenvolvendo um tratamento voltado ao trabalho na lavoura, no campo, né? E isso foi salvo do incêndio que aconteceu, segundo informações oficiais, por conta de um curto-circuito. Embora, semanas antes, o prédio tivesse passado por várias vistorias, todas as vistorias necessárias. Hoje em dia, a última contagem, né, já faz um ano mais ou menos, saiu uma reportagem no Jornal Estado de São Paulo que revelou que tem 57 pacientes que estão ainda vivendo no Juqueri, são todos idosos que não conseguiram ser transferidos para residências terapêuticas, ou eles não foram direcionados para as famílias, ou para outros hospitais no interior de São Paulo, né? Muitos foram para o interior de São Paulo, tem várias histórias sobre isso, até uma coisa interessante que quase todo ano estudantes de jornalismo nos procuram para falar sobre o Juqueri. Eles nos acham, né? A gente conta um pouco do que aconteceu lá na época do Walter, e, claro, muitos deles vão querer descobrir como que está o Juqueri hoje, o que aconteceu com esses pacientes que foram remanejados ou com esses que sobraram. E há relatos de pacientes que chegaram em outras instituições no interior de São Paulo que não sabiam de coisas básicas que a gente sabe, né? Muitos pacientes não sabiam comer com talher, não sabiam usar vaso sanitário, né? Para se ter uma ideia de como esses pacientes viviam nesse ambiente, né? Muitos deles viveram mais tempo dentro do Juqueri do que fora, então não tinham nem noção de onde realmente, de onde vieram, né? Eu me lembro do caso de uma estudante de jornalismo que perguntou para uma paciente que tinha sido transferida para um hospital perto de Campinas, aqui no interior de São Paulo, e perguntaram para ela, onde você nasceu, né? Ela em Minas. Em qual cidade? Em Minas. E antes do Juqueri, onde você vivia? Em Minas. Minas Gerais é um estado gigantesco. Então, não tinha mais nenhuma referência do passado, na verdade. A referência do passado virou uma palavra só, infelizmente, né? Aqui, essa é uma ficha, né, um prontuário que eu recebi pelo Facebook de um familiar dessa pessoa, né? Isso acontece com uma certa frequência, né? Alguém me acha e quer saber o que aconteceu com determinado paciente. E aí eu dou a notícia, né? Eu falo, olha, os prontuários se perderam de 1952 até 2005, então vai ser muito difícil você achar mais informações sobre esse seu familiar, infelizmente. Mas o que se conversa, né? O que se tem de informação sobre esses prontuários é que, na verdade, não existia, isso o Walter me conta, não existia só um prontuário que ficava no prédio da administração do Hospital Central. Esse era o prontuário matriz. Tinha um outro prontuário que acompanhava o paciente durante a trajetória dele no Juqueri. O que acontecia? O paciente chegava no setor de identificação, era feito o registro dele, o prontuário,
e um prontuário matriz ia para o prédio de administração do Hospital Central. Só que ele tinha uma cópia que o acompanhava, que um paciente podia estar um dia na terceira clínica masculina e depois ser transferido para uma colônia, de acordo com as necessidades do Juqueri, né, as determinações da própria direção. Então, seria possível resgatar esses prontuários que acompanhavam o paciente nas colônias. Eu conheci um professor aqui da Universidade Federal do Estado de São Paulo, um psiquiatra, que faz um trabalho de resgate dessas memórias, e ele teve acesso a prontuários dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, não todos, mas isso já é importante para resgatar a história dessas pessoas, né, que virou cinza por conta do incêndio. E essas pessoas que passaram pelo Juqueri foram submetidas a tratamentos que hoje, olhando para trás, a gente sabe que foram equívocos tremendos, que ao invés de promover a cura ou bem-estar, promoviam dor e sofrimento, né? Eram todos tratamentos de contenção, né? O primeiro que eu coloquei aqui na lista foi a camisa de força, que é sinônimo de loucura, né? A própria capa do livro é uma camisa de força, porque é como se a história estivesse aprisionada aqui. Isso é uma das interpretações, e quando a gente abre o livro, a história se abre, né? Mas é uma coisa muito, muito triste, né? Imaginar que uma pessoa ficasse amarrada ficasse ou ainda fica em alguns lugares, né? Se a gente investigar bem, infelizmente ainda a gente acha isso. Ficar amarrada com uma camisa de força. Depois eu destaco aqui a banhoterapia, que como o nome já diz, é vindo banho, né? E tem o Walter, ele me conta que a banhoterapia era feita de duas formas. A primeira era amarrar o paciente numa cadeira e deixar uma gota d'água pingando na cabeça dele por horas, na verdade, para tentar acalmar, água gelada. Isso ele disse que presenciou. E também tem a questão do próprio banho como terapia, né, para acalmar o paciente e limpá-lo, né, porque, como eu disse antes, as condições de higiene eram precárias, né. Só que a situação era muito delicada, porque a cidade de Franco da Rocha ela fica numa área mais rural, mais afastada aqui da capital, então a temperatura lá, principalmente no inverno, é mais fria, né? Faz mais frio lá do que aqui. E não existia chuveiro de água quente, tanto elétrico quanto a gás ou qualquer outra coisa. Então, o paciente já não queria tomar banho por si só num chuveiro de água fria no inverno. Então, tinha que se formar turmas de pacientes, grupos de pacientes de 15, 20, para levar num salão e ou dar banho de mangueira ou colocá-los à força debaixo do chuveiro. E naquela confusão toda, funcionário se misturava com o paciente, aí o funcionário que chegava arrumado para trabalhar limpo se sujava, se molhava e ficava aquela confusão. E a água fria, de certa forma, tinha uma função terapêutica que se perdia nessa confusão toda. Tem uma série que foi incluída na Netflix há 2 meses, mais ou menos, 2, 3 meses, que chama Rated. Eu vou até escrever aqui no chat. Vocês podem procurar. Ela conta a história de uma enfermeira, é baseada num personagem do livro Um Estranho no Ninho, que tem um filme com esse mesmo título, né? É um filme dos anos 70, dos anos 80. Pegaram essa personagem do livro, do filme. No filme eu não me lembro se ela aparece, mas no livro tem com certeza. E a história se passa num hospital psiquiátrico nos Estados Unidos, nos anos 50, e eles mostram a banhoterapia como a última novidade, mais avançada para tratar dos pacientes, né? E logo no segundo episódio tem tanto a banhoterapia quanto a lobotomia e o eletrochoque. Essa série mostra, né? No segundo episódio. Eram 2 banheiros, uma de água quente e uma de água fria, mas não era água quente, era água fervendo e água gelada. Jogavam o paciente primeiro amarravam ele, né? Nessa primeira, trancavam, porque tinha uma tampa, né? Só ficava a cabeça de fora nessa banheira de água quente, depois tiravam e botavam ele na água fria. E isso servia para tratar. Eles mostram um caso muito específico de uma mulher que era homossexual. Então tentaram curá-la, entre aspas,
disso, né, dessa questão, com a banhoterapia, né? Depois a gente tem a malarioterapia e o coma insulínico. A malarioterapia, como o nome já indica, injetavam o protozoário da malária no paciente e ele ficava de cama, ele adoecia, obviamente, e não dava mais trabalho para os funcionários. Era como se fosse uma camisa de força biológica. O coma insulínico, o paciente recebia uma dose elevada de insulina, ele entrava em coma e também ficava fora de combate entre aspas. O eletrochoque também é sinônimo de hospital psiquiátrico, de manicômio e de tudo, né? Isso ele está muito bem apresentado, muito bem não, está apresentado na literatura e no cinema, né? Quem viu o filme da Anísio da Silveira acompanhou uma cena, logo no começo também, que mostra como era aplicado o eletrochoque, né? O livro que deu origem ao filme Bicho de Sete Cabeças, tanto o livro quanto o filme, tem a descrição do eletrochoque, né? Que a gente vê que amarrava um paciente numa cama, numa maca, amarrava os braços, as pernas, e aí colocava as duas hastes por onde passava a corrente elétrica, e o paciente convulsionava, se debatia e recebia o tratamento. O eletrochoque, no período em que o Walter trabalhou, ele era um pouco diferente, né? Ele não era tão individualizado assim. Primeiro, se recolhia uma turma de 15, 20, 30 pacientes e levava para um salão. Nesse salão tinha apenas um colchão no chão, no qual o paciente deitava, e aí precisava de um funcionário para segurar as pernas, 2 funcionários para segurar, cada um segurava um braço, um funcionário para segurar o tronco, e outro funcionário para operar a máquina de eletrochoque, uma caixinha de madeira com os controles, da qual saíam as hastes de metal, né, que esse funcionário ele ligava a máquina, né, molhava a têmpora do paciente, enfiava um pedaço de pano na boca do paciente para ele não ferir a boca, embora o próprio Walter teve os dentes arrancados, né, mas o Walter tem os dentes da arcada inferior ainda, né, então para ele não se machucar, enquanto tivesse aquela convulsão, eles botavam esse pedaço de pano na boca do paciente. E aí o funcionário ligava a máquina, contava até, fazia a contagem regressiva, 4, 3, 2, 1, botava a haste de metal nas têmporas do paciente, ele tinha aquela convulsão, né, e apagava. Alguns voltavam depois de alguns minutos, de algumas horas, e outros nem voltavam, como o Walter conta. E, por fim, a lobotomia, que, segundo informações oficiais, ela parou de ser realizada no Juqueri no final dos anos 60, embora o Walter afirme que muitos pacientes foram lobotomizados depois desse período, ou antes até, né, porque ele diz que isso era voltado principalmente para os presos políticos, porque o paciente, quando recebia a medicação, ele ficava impregnado. E esse estado de impregnação, por conta da medicação, uma hora passava, né? O paciente recobrava consciência, seu estado mais normal, né? Mas com a lobotomia, não. O paciente ele ficava em estado vegetativo eternamente, né? Infelizmente. Essa série também que eu indiquei para vocês, também mostra como era feita a lobotomia e de uma forma muito mais prática, na verdade. Ela é muito parecida com a cena inicial do filme da Anísio da Silveira também. Enfiavam um objeto pontiagudo, né? No filme da Anísio da Silveira é um picador de gelo. Dava um golpe com o martelo e se interrompia a comunicação do lobo esquerdo com o lobo direito. Para muitos casos, era indicado para quem sofria de epilepsia, porque a pessoa parava de ter as convulsões. Mas, por outro lado, parava de ter vontade de tudo, não exprimia nenhum desejo, não exprimia nenhum sentimento. A pessoa voltava para a família, na verdade, com todo respeito a essa pessoa, como uma samambaia. Né? Aqui, a gente já está quase encerrando, né? A gente já está com quase 1h15 de conversa, que depois eu vou querer conversar com vocês, né? Vocês podem me mandar perguntas, fazer perguntas, tirar dúvida, criticar, xingar, fazer o que quiser, né? O espaço é livre para todo mundo. Eu destaquei aqui alguns dos personagens, né? Alguns dos pacientes que viraram personagem no livro, né? Não são todos,
O livro reúne mais de 30 personagens, né, que são esses pacientes ou internos que viraram personagens do Capa Branca, né? E eu só mantive a proporção de nomes, na verdade. Porque se a gente vê aqui, ó, tem 3 do Hospital Central e 1, 2, 3, 4, 5, 6, praticamente o dobro, na verdade, de personagens do manicômio. Por quê? Os pacientes do Hospital Central, das clínicas e das colônias, eles não se destacavam muito um do outro. Era sempre o louquinho, o maluco, aquele paciente que ficava num canto prostrado, que andava de um lado para o outro, que passava o dia inteiro fumando cigarro, né? Ou querendo comer um pouco mais na hora das refeições, né? Ou que falava sozinho, ou que entrava numa conversa sem pé nem cabeça com outro paciente, né? No manicômio judiciário, a realidade era diferente. Cada interno, salvo algumas exceções, mantinha sua vaidade, sua individualidade, sua personalidade, né? Eles eram muito mais ligados à realidade também, porque se a gente for imaginar um momento de uma consulta, né? Uma consulta com um psiquiatra, se perguntassem para um desses louquinhos se ele queria sair do hospital ou se estava tudo bem, ele daria respostas vagas, vazias, né? Concordaria com tudo que o médico falava. E se perguntasse para ele, você tem planos para depois daqui? Ele já não respondia mais nada, ele já estava abandonado na própria realidade, infelizmente, né? A gente pode afirmar, assim, que, infelizmente, o paciente, quando entrava no Juqueri, ele já morria, de certa forma, porque ele deixava de existir, né? E deixou de existir mais ainda porque o prontuário dele, que é a ficha que carregava as informações pessoais dele, desapareceu no incêndio. No manicômio judiciário, se perguntasse para o interno o que ele faria se recebesse alta, quando saísse do manicômio, ele ia falar, eu quero me reunir com meus amigos, com a minha família, quero voltar a trabalhar, quero fazer isso, quero fazer aquilo, eles ainda tinham planos, né? Aqui, por exemplo, o Serra Grande, no manicômio, é um dos personagens, na verdade, um dos internos que garantiram a integridade física do Walter e garantiram o fato dele estar vivo até hoje e poder ter contado essas histórias para fazer o livro, né? Porque, como o nome já diz, ele era grande, na verdade. Ele era um negro com mais de 1,80 m, musculoso, forte, né? Que protegia o Walter dessa realidade de cadeia, né? De muita tensão e violência no dia a dia, né? O Walter, ele perseguiu esse interno, o Charuto, porque ele recepcionava os internos que chegavam, que eram mais fragilizados, que já chegavam mais já com um medicamento mais forte, né? E ele os recebia e levava para a cama para violentá-los, né? E uma vez a mãe de um interno falou, olha, meu filho, ele nas palavras dela, né? Ele é meio bobo, né? Alguém vai fazer mal para ele. E ele ligou uma coisa a outra e falou, poxa, agora que eu vou proteger mesmo esse tipo de interno que chega. E ele sempre tentava, porque também tinha dia de folga, tudo, né? Do próprio Walter, tentava estragar essa festinha do Charuto, né? E o Charuto, claro, jurou de morte o Walter, o perseguiu também, e o Serra Grande protegia o Walter. O dado curioso é que o Serra Grande ingressou no manicômio depois de ter matado a família inteira com machado, né? Mas não fez mal para ninguém dentro do manicômio, né? As próprias armas que circulavam no Juqueri, as armas brancas, né, as facas e os punhais, eram fabricadas no próprio Juqueri. Claro que tinha muito estilete, né, improvisado, muita lâmina pequena, mas também tinha um tipo de faca que era muito perigosa, né? O que eles faziam, alguns dos internos? Arrancavam as barras de ferro das grades do manicômio e amolavam, afiavam a ponta no chão de cimento, de concreto. Depois disso, eles caçavam os ratos, matavam esses ratos, que, segundo o Walter, era do tamanho de gatos, né? Cavavam um buraco, envolviam esse pedaço de ferro pontiagudo com a carne desse rato morto, enterravam no buraco e deixavam lá 2, 3, 4 meses,
até aquela carne apodrecer e formar uma película nesse pedaço de ferro, que se alguém fosse furado ou arranhado, fosse golpeado por esse tipo de faca, de punhal, nem mesmo os antibióticos de hoje, eu acho que poderiam salvar a vítima desse ataque, né? Então tinha todos esses perigos que, claro, contribuíram para minar a sanidade do Walter e ele ter se tornado paciente, né? Voltando aqui para o Hospital Central, né? Eu não falei sobre o primeiro da lista, ele não é primeiro à toa porque ele ficava na portaria do Hospital Central. Ele era um paciente que trabalhava como funcionário porque ele era o porteiro do Juqueri. Ele controlava a entrada e a saída dos funcionários, dos médicos, dos familiares em dias de visita, né? Que vinham visitar os pacientes. Ele tinha muito prestígio dentre os médicos, ele sabia de tudo que acontecia, ele separava as correspondências que chegavam e mandava para determinada clínica, determinada colônia, e ele sempre trabalhou nessa função, né? Ele ficou até os últimos dias dele, ele morreu já bem idoso, acho que já tinha mais de 80 anos. Esse daqui, o Dambi, é um apelido, na verdade, ele se chamava Daniel. Ele era um dos únicos pacientes com os quais o Walter teve contato e que ficava trancafiado numa cela no Hospital Central. Por quê? Se ele convivesse com outros pacientes, o outro paciente podia perder a visão para sempre. Por quê? Ele conseguia arrancar os olhos das outras pessoas com precisão cirúrgica e, com perdão do trocadilho, num piscar de olhos, né? Ele fazia uma pinça com o dedo, avançava no olho da pessoa e arrancava o olho. Aqui ainda tem o padre, que na verdade não era um padre, mas ele tentava se comportar como um padre. Ele até mandou fazer uma batina na rouparia do Juqueri, né? Ele andava com uma Bíblia debaixo do braço, às vezes parava e lia trechos da Bíblia para outros pacientes. Alguns paravam para ouvir, outros se sentiam perturbados, né? Mas o dado curioso que acontecia é que, quando morria um paciente, ele ia velar o corpo, aplicava extrema-unção, acompanhava o velório até o final, e quando quando o paciente ia ser enterrado, ele tomava os pertences desses pacientes, que no máximo que ele conseguia quando tivesse numa noite boa era um radinho de pilha, mas a maioria das coisas era colher, prato de alumínio, que eram as coisas que os pacientes tinham mais apego, na verdade, né? E guardava com ele porque ele dizia que o caixão não tinha gaveta. E quando acabava a função dele como padre, ele pulava cercas da clínica masculina e ia até a clínica feminina para namorar com as pacientes e com as funcionárias, na verdade, né? Voltando para o manicômio, né? Aqui eu destaco dois internos, né? O Sansão e o Cota, que eram conhecidos como os internos que não sentiam dor, porque eles podiam apanhar o quanto fosse e não sentiam dor. Era uma coisa impressionante, né? O Sansão era um homem muito forte, que ficava trancafiado como chamavam de cela surda, porque era uma cela com isolamento acústico, que impedia que o interno ouvisse aquilo que vinha dos corredores e os internos que estavam nos corredores não ouvissem aquilo que vinha da cela, né? Mas, o que o Sansão fazia? Ele batia a cabeça dele na porta de ferro com toda a força possível, e mesmo com isolamento acústico, todo mundo ouvia aquele barulho, e era um barulho assustador, né? Esse som ecoava pelos corredores do manicômio, e os funcionários tinham que entrar na cela, tanto para contê-lo, como para fazer a limpeza da cela, porque essas celas elas não tinham vaso sanitário, elas tinham só um latão só tinha um latão que servia como vaso sanitário, né? E ele defecava e urinava pelo chão também, né? Uma coisa pavorosa. Mas, quando os funcionários entravam, tentavam distraí-lo com um cigarro, alguma coisa, para fazer essa limpeza, mas muitas vezes ele saía de si mesmo e agredia todo mundo, né? E muita gente saía machucada, né? Mesmo se todos os funcionários entrassem lá para tentar contê-lo, era uma coisa muito complicada. Depois tentaram acalmá-lo, né? Colocá-lo para dormir, na verdade, pegavam um frasco de calmante em gotas, apertavam o frasco e jogavam todo o conteúdo na comida,
né? Misturavam no feijão e faziam ele comer para ver se ele apagava, e aquilo já não fazia mais efeito nele. O Cota era muito parecido com Sansão, tinha toda essa agressividade, né? Mas o diferencial dele era físico. Ele tinha sofrido de paralisia infantil quando criança, e as pernas dele não se desenvolveram. Então ele se locomovia no chão com a ajuda das mãos. E acontecia a mesma coisa, entravam na cela para tentar limpar, ele se descontrolava, partia para cima de algum funcionário e agarrava com os braços, e às vezes fraturava a perna, fraturava braço de funcionário. Eram, como também chamavam, eram as bestas fera do manicômio, né? O Sansão, ele, depois de um tempo, ele passou por uma avaliação psiquiátrica e foi transferido para uma colônia, já pertencente ao núcleo do Hospital Central. Era uma colônia para onde iam os internos do manicômio que já, de certa forma, receberiam alta, né? E realmente o Sansão recebeu alta, ele ganhou as ruas do Juqueri, mas não tinha para onde ir. Ele viveu muito tempo no centro de Franco da Rocha, viveu como um morador em situação de rua. Ele pedia, ele tentava se alimentar com aquilo que ele pedia cigarro para quem passava, né? E muita gente nem imaginava que ele, na verdade, tinha sido o Sansão do manicômio, né? E depois de um tempo ele sumiu, ele desapareceu. Ninguém sabe se ele foi recolhido, se ele foi levado, se ele saiu andando para algum lado, né? Se ele morreu, ninguém sabe do. O Adama era um interno do manicômio que fugia desse perfil de paciente agressivo, violento, perigoso, né? Ele era, na época, considerado uma enciclopédia, hoje em dia ele seria chamado de Google, na verdade, porque ele lia muito, lia de tudo, né? Era impressionante, principalmente num ambiente em que a maioria das pessoas, dos próprios internos e dos pacientes do Hospital Central, eram analfabetos, né? A cidade, o Walter viveu nos anos 70, essa realidade, em que Franco da Rocha, por ser uma cidade pequena, e também por conta da condição financeira de todo mundo, quase ninguém tinha televisão, né? Se ouvia rádio, e o máximo que se ouvia era a Voz do Brasil, na época, né? As pessoas se reuniam antes do Walter entrar no Juqueri, que uma das decisões dele de trabalhar no Juqueri foi para ter um bom salário, se ele conseguiu comprar um aparelho de televisão. Mas antes as pessoas se reuniam todos na casa de quem tinha o único aparelho de televisão da rua para assistir algum programa de domingo, por exemplo, o programa do Roberto Carlos, da Jovem Guarda, né? Então assistir televisão era um evento. Jornal e revista não circulava em Franco da Rocha, pouca gente tinha acesso e comprava e lia, então ele era como se fosse um oásis no meio dessa aridez de informação e de conhecimento, né? O Walter conversava muito com ele sobre vários assuntos de parapsicologia, da própria psicologia, de seitas secretas, né, rituais, alquimia também, eles tratavam desse tema, que era algo fascinante, né? Era como se o Adama fosse o fantástico da época também, né? Mas, enfim, tem até uma coisa muito curiosa que aconteceu, eu fui nesse local, claro que não aconteceu comigo o que aconteceu com ele, mas o Adama, encerrado no manicômio judiciário, sem comunicação nenhuma com o mundo exterior, fez com que o Walter participasse de um ritual no campo de aviação de Franco da Rocha. Esse campo de aviação funciona até hoje, era a pista de pouso e decolagem de aviões de pequeno porte, que hoje está desativada, mas ainda está lá, né? E o Walter, ele foi nesse campo de aviação e num determinado horário, num determinado dia, apareceram 3 pessoas e ele participou de um ritual que prometia prosperidade, vida longa, etc., né? Por fim, aqui na lista, mas não é o último, né, porque tem outros personagens no livro, né, é o Bandido da Luz Vermelha, que foi, no final dos anos 60, no começo dos anos 70, um dos criminosos mais famosos do Brasil, né? A história dele virou filme, ele aparecia antes mesmo de ser identificado, porque ele era conhecido só pelo apelido, ninguém sabia o nome dele, né? Ele invadia as casas, principalmente das pessoas de melhor poder aquisitivo aqui em São Paulo, nos bairros mais nobres, para roubar
tudo que a pessoa tinha de valor, né? Era televisão, rádio, máquina fotográfica, relógio, joias, etc. E depois ele levava para um atravessador no centro de São Paulo, perto da Praça da Sé. E ele fez uma série de crimes, ele desafiou a polícia bateu muita cabeça, assim, até descobrir quem ele era, achavam até que ele eram várias pessoas, né? Mas um dia ele foi preso depois que já tinha sido identificado, ele fugiu para Curitiba, mas lá ele foi denunciado, e o prenderam, e num primeiro momento ele foi para o Carandiru, depois ele foi julgado, né? E constatou-se que ele tinha problemas psiquiátricos, então ele foi encaminhado para o Juqueri, onde passou boa parte da pena dele, de 30 anos, né? Que uma pessoa só pode ficar encarcerada por no máximo 30 anos no Brasil. No primeiro momento, em que ele ainda era famoso, teoricamente tinha dinheiro, prestígio, fama, o Walter não conviveu com ele, porque ele estava trabalhando no Hospital Central, na clínica masculina do Hospital Central. Num segundo momento, que o Walter, no momento em que o Walter chegou no manicômio judiciário, o bandido da Luz Vermelha já não tinha mais prestígio, já não tinha fama, ninguém mais o procurava, né? Tem até histórias de que um dia um advogado foi visitá-lo, e o bandido da Luz Vermelha olhou para o sapato dele, né? E falou, nossa, bonito seu sapato. O advogado tirou o sapato na hora e entregou de presente para o bandido da Luz Vermelha, né? Tinha fila de mulheres que queriam vê-lo, queriam visitá-lo. Ele recebia muita correspondência de mulheres também. Queria até namorar com ele, tudo. Dizia que esperaria ele até os últimos dias para se encontrar com ele, né? Tem um livro que chama, ele está aqui na minha estante, aqui, chama Famigerado, né? Que conta a história do bandido da Luz Vermelha. Vale muito a pena ler. Eu vou emendar esse comentário para fazer propaganda, na verdade, também. A Cassiane Malaquias, ela pergunta se eu tenho a intenção de retratar casos como este num novo livro. A resposta é sim. Ele vai sair pela mesma editora que lançou esse livro do Bandido da Luz Vermelha, né? Ele estava previsto para ser lançado esse ano, mas esse ano não foi lançado nada, né? A situação, todos os planos que a gente tinha foram adiados, suspensos ou cancelados, mas o livro provavelmente vai ser lançado em abril ou maio, né? Ele também se passa no Juqueri, né? Eu fiz em parceria com outro funcionário que trabalhou no Juqueri. Esse funcionário não se tornou paciente, mas trabalhou lá por mais de 20 anos, então ele viu muita coisa, principalmente no manicômio. E ele viu tanta coisa que muita coisa não deu para entrar no livro, né? Porque o Juqueri mesmo ele não se encerra num livro só. Acho que se a gente tentasse escrever 100 livros, 200 livros, 1000 livros sobre o Juqueri, muita coisa ficaria de fora. Porque resgatar 120 anos de memórias de uma instituição que teve, segundo números oficiais, no máximo 18 mil pacientes, mas segundo uma ONG aqui de São Paulo, teriam morrido lá 136 mil pessoas, né? Não dá para a gente falar sobre tudo, né? A gente pode contar capítulos dessa história, né? De mais de um século, né? E é isso que eu tentei fazer nesse segundo livro em parceria com outra pessoa. Essa outra pessoa, ela até aparece no Capa Branca, num momento aqui no manicômio. Então, quem leu Capa Branca e depois leu o outro livro, que está com o título provisório de As Cinzas do Juqueri, né? Vai conseguir relacionar uma história com a outra. Não é uma continuação, né? Mas as histórias estão relacionadas umas com as outras, porque o cenário é o mesmo, né? E essas histórias, elas se repetem não só no Juqueri, mas em instituições psiquiátricas por todo o Brasil, né? A gente tem como exemplo o próprio livro da Daniela Arbex, O Holocausto Brasileiro, que eu acho que vocês ouviram falar, que é um tremendo best-seller. Eu mesmo li quando lançou, eu li de um dia para o outro, né? Eu não conseguia parar de ler. Então, é importante vocês, se vocês quiserem ter um retrato, né, de um período da história que a gente não deve esquecer, a gente deve se lembrar, por mais dolorido e equivocado que foi, a gente deve se lembrar para que a gente tente construir um presente, um futuro diferente, né? A gente vive num país que, infelizmente, não dá atenção para a memória, né? Nem para a nossa própria história. Teve um incêndio do
do prédio da administração do Hospital Central em 2005, mas ele não foi o único incêndio que aconteceu no Brasil, né? Um dos casos mais tristes, recentes, é o incêndio no Museu de História do Rio de Janeiro, né? Que se perdeu coisas lá dentro que a gente nem imaginava que existia, né? Muita gente só veio conhecer esse museu depois que pegou fogo, infelizmente, para ver como que a memória é maltratada aqui no Brasil, né? O crânio da primeira mulher brasileira, da Luísa, se perdeu nesse incêndio, disseram que ele foi resgatado, mas mesmo assim foi muito danificado, né? E lá tem a nossa história. Aqui em São Paulo mesmo, a gente está há praticamente 2 anos, agora 1 ano, né? 2 anos, na verdade, do bicentenário da independência, e o Museu do Ipiranga está fechado há muito tempo aqui. Eu acho que está fechado há mais de 5 anos. Não por causa de fogo, né? Não teve incêndio lá, mas os cupins estão comendo a estrutura da casa, né? Teve o Museu da Língua Portuguesa, aqui em São Paulo, que também foi acometido por um incêndio. Não existe o Museu da Língua Portuguesa nem em Portugal, tem aqui em São Paulo, e ele virou cinza também, né? O que é muito triste. E, hoje em dia, se a gente for falar sobre essa contagem diária de mortos, né, por conta da pandemia, muitas histórias se perdem, a gente já não tem nem mais noção de quem morreu, né? A gente vê hora ou outra assim, tal famoso morreu, esse cara era cantor, esse cara era político, essa daqui era artista, né? Mas, dentre essas mais de 180 mil pessoas, várias histórias se apagaram, assim como várias histórias se apagaram no Juqueri, e a gente tenta resgatar parte dessas histórias no Capa Branca, tanto no livro quanto nas palestras, né? A gente já está aqui desde as 7 horas, né? São 8h44, mas acho que tem mais um tempinho para a gente conversar, mas mesmo se a gente não tiver, eu deixo aqui meus contatos, né? Caso não dê tempo da gente conversar agora, vocês podem mandar mensagem para mim pelo Facebook. Esse daqui é meu Facebook, né? Daniel Navarro Sonin. Eu peço que, por favor, vocês curtam a página do livro no Facebook, ou Capa Branca, né? Esse daqui é o contato do Walter no Facebook. Tem outros Walter Farias lá, né? Então, se vocês tiverem dificuldade de localizá-lo, vocês podem conversar comigo, eu mando o link para vocês. E nesse momento de isolamento social e isolamento digital também, seria muito importante que vocês enviassem uma mensagem para ele. Esse daqui é meu Instagram, né? Se vocês puderem me seguir também, eu vou gostar bastante, é muito importante para o meu trabalho, né, que vocês me sigam. Se alguém tirou alguma foto, algum print da aula hoje, puderem compartilhar isso nos stories do Instagram, eu vou repostar, é muito importante isso. Eu deixo meu e-mail aqui, mas isso é mais padrão, na verdade, né, porque é mais formalidade, porque eu acho que hoje, pouca gente manda e-mail hoje, né, a não ser que seja uma coisa muito formal, né. Tem algumas perguntas aqui, ó, eu vou conseguir ler, né. Não, uma é um lembrete da Ana Carolina aqui para vocês preencherem o formulário. A outra é uma pergunta aqui da Bia Apodaca, né. Qual foi o sentimento quando você leu os primeiros manuscritos do Walter? Na verdade, antes de ter algum sentimento, eu acho que eu fui mais movido pela curiosidade, e a curiosidade meio que bloqueou esses sentimentos, né? Mas, claro, num primeiro momento, passando essa questão da curiosidade, eu tive muita raiva do médico, né, do psiquiatra, que disse que ia acompanhar o Walter quando ele se tornou paciente, e tinha tirado férias para casar, e ele ficou lá abandonado, na verdade, né? Eu fui entender muito tempo depois, na verdade, as circunstâncias. Eu conheço o psiquiatra, ele está vivo até hoje, né? O psiquiatra que acompanhou o Walter, né? E vi que, na verdade, assim, era uma questão muito complicada, porque o próprio psiquiatra, ele lidava com centenas de pacientes. E claro que ele tinha uma promessa, tinha a palavra de acompanhar o Walter nesse período, depois acompanhou na medida do possível, mas foi esse meu primeiro sentimento. Eu fiquei emputecido com o psiquiatra do Walter por ele ter sido abandonado. A outra coisa foi preocupação, né, também, porque eu via que o Walter tinha vários estigmas, na verdade, e traumas muito doloridos que ele não conseguia colocar para fora, porque ele normalizou toda essa situação.
eu perguntava para ele assim, depois de ter lido os manuscritos, além do que você escreveu aqui, o que de mais marcante você viu, o que mais te traumatizou? E ele falava assim, nada. Eu falava assim, poxa, como nada? Ele vai lá no programa de televisão, conta a história dele, nada o traumatizou, num ambiente super complicado, tanto na clínica quanto no manicômio, né? Onde as condições de vida eram muito precárias, né? Nada o traumatizou, porque eu vim entender isso depois. Ele normalizou essa situação, né? Aquilo de ver um paciente largado no canto, ou de apanhar, ou de ficar amarrado numa camisa de força, ou de sofrer um eletrochoque, aquilo passou a ser normal para ele, é uma coisa muito perigosa, porque a gente relativiza essas violências, essas situações em que falta humanidade, solidariedade, falta tudo, na verdade. É um pouco do que está acontecendo hoje, quando a gente se acostuma com os números, né? A gente vê todo dia, isso eu já falei, né? Ah, são tantos casos, tantas mortes, e fala, mas não tem jeito, né? É uma fatalidade e tal. E a gente esquece de tudo que isso impacta na vida das pessoas, na verdade. Então, essa normalização é muito, muito complicada, na verdade. Ó, tem mais uma pergunta aqui, ó. No início, o Walter se sentia incomodado em contar a história nas palestras. Ele se sentiu mais incomodado, na verdade, quando ele viu que o livro estava avançando, porque ele não queria aparecer, né? A gente teve um momento em que o livro podia não acontecer, porque eu estava escrevendo e colocava o nome dele, né? E ele falava, olha, eu não quero que meu nome apareça nem na capa, porque eu já trabalho com música, tenho meus projetos, e eu acho que ninguém vai querer dar crédito para um louco, aquela mesma história, um louco que trabalhava num lugar cheio de louco, numa cidade de louco, né? E eu falava, não dá para colocar um pseudônimo na capa, né? Porque a gente está trabalhando junto, e então o nome tem que aparecer para a história ter veracidade, senão ninguém vai acreditar nisso, ou vai comprar essa história, vão achar que é mais uma ficção, na verdade. Claro, uma ficção com fundo real, mas eu achava importante ele se mostrar, porque afinal de contas ele tinha feito os manuscritos, ele trabalhou comigo, né? Isso é um relato a quatro mãos. E aí eu tive que, para trabalhar com ele, tive que adotar uma estratégia. Eu fazia os textos e mandava para ele, eu lia com ele, e o nome dele não aparecia, porque eu falava, bom, a gente pensa num pseudônimo, né, para você, ver o que faz. E isso fez muito sentido, na verdade, porque era para ter sido assim. Porque, como eu tinha dito antes, os funcionários eles não tinham uma identidade, eles eram a coisa, né, eles eram o uniforme, eles eram a capa branca. Então, os próprios funcionários não se chamavam muito pelo nome, se chamavam às vezes por apelido, ou falavam, capa branca, vem aqui, vai ali. Os próprios pacientes chamavam eles de capa branca. Então, é como se respeitasse esse desejo dele de não aparecer, mas retratasse a própria realidade, na verdade. A primeira palestra que a gente deu foi antes do livro ser publicado. A gente já tinha criado essa página no Facebook, e como a gente não era conhecido, a gente já desconfiava e teve muita dificuldade em publicar o livro, né? A gente precisou fazer um financiamento coletivo ainda em 2014, antes de publicar, para arrecadar os fundos, e com esses fundos, esses recursos, o dinheiro, convencer uma editora a publicar o livro. Foi realmente o que aconteceu. E ainda no final de 2012, a gente criou essa página para falar que o livro existia, mas que faltava uma editora para publicá-lo. E lá desde aquela época a gente estava tentando se fazer notar para que alguém se interessasse nessa história. E foi o que aconteceu. No primeiro momento foram as pessoas de Franco da Rocha, né, que vivem em função do Juqueri ainda, né, de uma forma direta ou indireta. E depois, uma enfermeira de uma cidade perto de Ribeirão Preto, Santa Rita do Passa Quatro, aqui no interior de São Paulo, estava organizando um evento, que era a Semana da Enfermagem, e nos chamou. E aí eu pensei, bom, se agora que o livro não existe ainda assim como objeto, né, já nos chamaram para dar palestra, depois o potencial disso acontecer é grande, né? E foi realmente o que aconteceu. Nos chamaram, nos levaram aqui. O Walter mora em Franco da Rocha, mora em São Paulo, um carro veio nos buscar. E era uma sexta-feira e a palestra não foi no hospital, foi no auditório do Centro Cultural da cidade, que cabiam mais de 300 pessoas. Então, estava lotado o auditório. E aí a perna do Walter deu uma tremida na hora de subir no palco, eu percebi. No começo ele teve um pouco de dificuldade, mas acho que foi mais por causa do público e não tanto por conta das histórias dele. Porque depois dessa, foi ficando tranquilo, né?
Tanto que espero que vocês tenham a oportunidade de acompanhar um evento com ele, principalmente presencial. Vocês vão ver que, apesar de tudo, ele consegue levar essa história dele com muita leveza e bom humor, na verdade, né? E a gente fez uma live, né? A primeira do ano, ela tá na página do Capa Branca, inclusive, né? O vídeo na íntegra. Durou mais de 1 hora e lá vocês vão ter a oportunidade de conhecê-lo um pouco melhor, né? Se vocês puderem assistir pelo menos um trechinho ou essa live inteira, eu agradeço a vocês, né? Eu acho que é isso. Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta ou quiser fazer depois, vocês podem ficar à vontade. Eu vi que a Ana apareceu aqui, acho que ela ia falar, eu esqueci de falar o principal, na verdade. Como comprar o livro e nos ajudar. Por que nos ajuda isso? A gente não recebe nada de ninguém, na verdade. A gente tem um espaço que vocês cedem para a gente, isso é muito importante, né? Porque dá visibilidade para outros eventos e até para a própria venda do livro, né? Mas, embora o livro esteja à venda em quase todas as livrarias no Brasil inteiro, a gente ganha um pouco mais com a venda diretamente comigo. Por quê? O livro custa R$40, né? Quando o livro ele é comprado numa livraria, eu recebo R$2, o Walter recebe R$2, a livraria recebe 20 e a editora recebe 18, né? E esses R$2 de cada livro vendido, a gente só recebe no final de cada ano, no acerto dos direitos autorais no fim do ano. E R$2 é pouco. E se torna menos ainda porque, infelizmente, se vende muito pouco livro, se compra muito pouco livro no Brasil. Então, a gente não consegue tirar muita coisa no fim do ano. É sempre uma cifra meio, assim... A gente gasta mais com o lenço para enxugar as lágrimas do que com o próprio acerto que a gente recebe. Quando o livro é comprado comigo diretamente, né, aí já melhora um pouco, porque eu recebo R$10, o Walter recebe R$10 e a editora recebe 20, né? Então já é um número muito mais interessante. E aí como é que funciona? A entrega em todo o país, eu envio pelo correio, né? Chega, dependendo do endereço, entre 2 e 5 dias, mais ou menos, né? Depende muito do endereço e de como o correio está trabalhando em determinada região. Como o livro custa R$40, o frete é R$10 para qualquer lugar do país, né? É um preço único esse frete, é uma modalidade dos Correios para envio de livro, de apostila, de qualquer coisa impressa, né? E o pagamento pode ser feito pelo Itaú, Banco do Brasil e Mercado Pago. Itaú e Banco do Brasil, Pix, transferência ou depósito, e Mercado Pago tem como gerar um boleto ou pagar com cartão de débito ou crédito, né? E aí me sigam nas redes sociais, meu Facebook é esse daqui e esse daqui é meu Instagram, né? A gente não encerra a conversa hoje, espero que a gente possa se ver pessoalmente um dia ou continuar conversando pelas redes sociais, né? Espero que vocês tenham a oportunidade de nos ver pessoalmente e também de ler tanto o Capa Branca quanto outro livro que está vindo por aí, né? Por quê? Não só a gente cuida mal da memória aqui no Brasil, mas, como eu disse, a gente lê pouco, infelizmente. Eu digo o Brasil como um todo, né? E o livro é o que faz, a leitura é o que faz a gente criar argumentos para uma discussão, né? Ou para uma conversa, ou para qualquer coisa, né? É o que nos dá conteúdo, né? E aí aquela história, até o burro, se pudesse, compraria um livro para aprender a deixar de puxar carroça. Mas como ele não tem condições físicas, anatômicas, intelectuais, financeiras, etc., de comprar um livro, qual é o argumento que ele consegue construir sem ter base teórica? É o coice, né? Para deixar de puxar carroça. E a gente que tem condições físicas, anatômicas, financeiras, seja emprestando livro, seja comprando um sebo, seja pedindo emprestado, enfim, a gente pode criar condições de ter um argumento melhor do que dar coice. E a gente sabe que, infelizmente, muita gente prefere dar coice do que argumentar, porque ou não quer ou porque não tem conhecimento. Então, leiam o Capa Branca, ou, se vocês quiserem ler em espanhol, Atrapada em la Loucura, leiam os outros livros que tratam desse tema, ou qualquer outra coisa que interessarem a vocês, mas não deixem de ler, por favor. É isso. Eu queria só comentar que uma coisa que ficou muito para mim do livro e de tudo que você falou foi uma parte que o Walter, quando ele vai que ele vai ser internado, né?
Ele falava que toda a vida dele tinha se transformado em um mero prontuário de paciente. E acho que isso é muito forte para nós que somos da área da saúde, que às vezes a gente acaba fazendo isso com os nossos pacientes, né? A gente reduz tudo que ele é, todo o seu ser, tudo que ele acredita, enfim, tudo que ele já viveu, em um prontuário. Então, a gente só foca no que está no prontuário, na doença e tal, né? Então, acho que isso é muito importante para a gente rever condutas no nosso dia a dia mesmo que não tenham manicômios, que a gente não esteja dentro de um manicômio, né? Como isso pode impactar a vida dos nossos pacientes. E você não é a primeira pessoa da área, principalmente de enfermagem, que diz isso. Eu ouvi uma vez uma enfermeira me dizer que muita gente, ela mesma, via às vezes os pacientes, né, ou os usuários do CAPS ou do hospital, como um número ou a doença, né? E como é que se via na época do Walter? Era o louquinho que tinha um apelido, que era um prontuário, que tinha determinada doença, na verdade. Então, é como se essa lógica se repetisse, né? A lógica dos anos 70, que é um passado distante, né? Que ainda se faz presente, né? Então, é como se a gente visse o presente e o futuro repetir o passado. E a gente sabe que se essas coisas deram errado no passado, a gente não pode fazer igual no presente, só dando outro nome, né? Talvez, né, o que me falavam também era que naquela época era o prontuário, né? Era a doença, né? Hoje em dia é o CID, né? Então é como se a pessoa fosse o CID, não fosse o nome da pessoa. Eu vejo hoje, né, a gente visitando os CAPs, que os funcionários, principalmente pelo que o Walter me conta, eles sabem o nome, o apelido, o que gosta, o que não gosta, o que come, o que não come, qual é o medicamento que recebe, é muito individualizado, né? Sabe onde vive, quem é o familiar, até se o paciente tem um surto, sabe que vai acontecer daquele jeito, né? Tem paciência de conter de uma forma não violenta, embora às vezes seja necessário, né? A gente não pode achar que, não, vamos abolir todas essas práticas e tal, porque, né? Eu me lembro que teve uma vez, a gente foi dar uma palestra no auditório de um CAPS, e aí teve um paciente idoso que teve lá um momento de dificuldade, correu de um lado para o outro, ele conseguiu achar uma barra de ferro lá, sabe-se lá como, e aí todo mundo ficou, né, preocupado. E as funcionárias eram todas mulheres, né, a médica, as enfermeiras, os terapeutas ocupacionais e tal, conseguiram contê-lo só na palavra, na verdade. E olha que ele estava com uma barra de ferro na mão, né? Só que isso durou 40 minutos, até ele se acalmar e tudo, né? Só depois o medicaram, né? E o Walter falou para mim, olha, se fosse no meu tempo lá no Juqueri, em menos de 5 minutos já teriam batido nele, amarrado e dado remédio. Então isso mudou muito, mas ainda tem sombras e fantasmas que rondam, né, sobre a gente. É aquela coisa que estava lá no começo da apresentação, naquela frase do pesquisador da UFRJ, né, que escreveu a resenha. Né? Eu vou até resgatar aqui, né, que aqui, formas questionáveis de tratamento de saúde mental nas diferentes regiões do país, né? Aqui, rememoração de parte da história da saúde mental no Brasil. Essa coisa da gente ter cuidado para que a história não se repita e não se reflita nesses comportamentos, como a pessoa que fala, vamos tirar os mendigos da rua, temos que limpar a rua e mandar todo mundo para longe, né? Isso se repete em vários lugares, infelizmente, né? Então, ainda bem que você pensa assim. A Frantiellen também complementou sobre isso, né? Que o livro é uma excelente oportunidade para nos alertar também sobre as atuais tentativas de desmontes políticas de saúde mental. Esperamos e lutemos para que essas marcas não voltem a marcar novos Walters, né? Que não se repita. É verdade, essa frase aqui dá até para a gente usar em outras apresentações, ó. Que essas marcas não voltem a marcar novos Walters, né? Porque foi o que eu disse, não tem só um Walter, tem vários, né? Não é à toa também que, meio por acidente, mas fazendo sentido, que o nome do livro chama Capa Branca, porque representa todos os capas brancas que viraram paciente. Até hoje em dia, né? Todo mundo está sujeito a ter algum problema desse tipo, né? Não só quem trabalha na área da saúde, mas em diversas áreas. Eu atendi uma vez uma estudante de jornalismo que estava fazendo um trabalho exatamente sobre isso, que ela percebeu que os colegas dela de profissão no estágio
e na própria faculdade estavam adoecendo por problemas de saúde mental, né? O pessoal chorando nos cantos, tentativa de suicídio, até próprio suicídio, na verdade, né? Gente desistindo de estudar por conta dessas pressões, de dificuldades e de não procurar ajuda quando se precisa, né? Porque ainda se tem um estigma muito forte quando a pessoa vê que precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra. O primeiro impulso de muita gente é falar assim, mas eu não preciso, eu não tô louco, né? Teve uma pessoa muito próxima a mim, um amigo meu de muitos anos, que ele viu que não tinha outra alternativa e começou a ir num psicólogo, que eu indiquei, inclusive, né? E esse psicólogo disse que ele precisava ir ao psiquiatra. Ele parou de ir no psicólogo porque ele falou, eu não sou louco, vão querer me dar remédio? Eu não preciso de remédio, né? Ele nem sabe se ia ser medicado, na verdade, nem foi ao psiquiatra, porque tem esse estigma, né? E tem as questões de poder aquisitivo também, né? Uma pessoa pode ir no psicólogo, no psiquiatra, sem que ninguém saiba. Hoje em dia é só marcar uma consulta no Zoom e pronto, né? Você não precisa nem sair de casa. Ou se for sair de casa, a pessoa vai num prédio de escritórios ou numa casa onde tem advogado, tem contador, tem fisioterapeuta e psicólogo, psiquiatra. A pessoa entra lá, ninguém sabe o que ela fez, por quem passou. No caso de quem tem um poder aquisitivo menor, não é tão fácil. A pessoa vai procurar um CAPS, por exemplo. Aconteceu da gente encontrar com um rapaz que tinha pouco mais de 20 anos e ele estava feliz que o CAPS tinha se mudado para longe da casa dele e ele estava feliz porque tinha que tomar 2 ônibus. Antes ele tomava um só para ir no CAPS fazer o tratamento, ele tomava 2. Eu falei, poxa, como uma pessoa que vive em São Paulo fica feliz em tomar 2 ônibus para fazer um tratamento? Aí ele explicou, ele falou que antes o CAPS ficava do lado do supermercado, esse supermercado era frequentado por amigos e parentes dele, e ele falou assim mesmo, podiam pensar que eu sou louco, né? E aí não iam confiar em mim, não iam me dar emprego, não iam me dar confiança, né? Iam se afastar de mim. Então a gente precisa derrubar esses muros, né? Essas resistências para que a gente não chegue ao limite, na verdade, né? O Walter chegou no limite. Ele podia ter tido um tratamento antes, né? Para não precisar ficar, como ele diz, uns 9 meses, que ele fala, foram só 9 meses, mas é muito 9 meses, na verdade, para qualquer pessoa, né? E hoje em dia é a mesma coisa, né? Então, agora, para finalizar, se não tiver mais alguma pergunta por enquanto, queria pedir para as pessoas abrirem a câmera para a gente fazer um registro. isso é importante também, que eu vou postar depois nas redes sociais. Não fiquem tímidos, por favor. Eu vou interromper o compartilhamento de tela aqui. Todo mundo penteado, perfumado, né? Vestido só de cima, de baixo, a parte de cima, né? A parte de baixo não precisa. Pelo menos não falaram que precisava, né? Então, está gravando. Já foi? Tá fazendo vídeo ou tá fotografando? Avisa aí, Gleice. Acho que é vídeo. Eu vou só postar foto, hein? Foi? Acho que foi, ó. Beleza. Então tá, se vocês puderem me mandar foto, eu vou postar, e quem puder postar nas redes sociais e me marcar, e marcar o Walter também. O Walter não tá no Instagram, tá só no Facebook. Mas no Instagram, se vocês puderem me marcar, eu vou repostar. Isso ajuda muito a gente. Daniel, muito obrigada. Foi uma honra receber você aqui. Acho que todo mundo gostou bastante. Obrigada a todo mundo que participou, aos nossos parceiros que ajudaram o evento a acontecer. E é isso. Boa noite. E boas férias para todo mundo aí. Obrigada. Bom Natal, Ano Novo. Espero que o ano que vem seja melhor que esse, o que é fácil de acontecer, eu acho, né? Porque para ficar pior do que tá, né?
Enfim, embora, lembrando, vocês devem ter conhecido, né? O Tiririca falou, o filósofo Tiririca, né? Tô brincando. Falou, pior do que tá não fica, aí a gente vê que ele não sabe nada, né? Porque ficou bem pior, né? Então, não, se vocês tiverem a oportunidade, não votem nele nunca mais, né? Eu não votei, porque ele se candidatou em São Paulo, então... É isso. Sigam o Daniel, gente, nas redes sociais. Sigam o Conexão FAEM também. E boa noite a todos. Isso é importante. Tchau, tchau.